Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. Eu sou o DVD Castilho. E hoje com um convidado com muito garbo, muita elegância, quase de casa, não é mesmo? Eu acho que pra ele a gente pode cortar o garbo e elegância, exato, né? Eu acho que sim, mas realmente é o nosso, como posso dizer, é o nosso Gilberto Barros, né? Grande Léo, né? Hoje não vou nem chamar de Léo, é Pai Léo hoje, né? Pai Léo das Pedreiras. Bom, é isso, né, Léo? Boa noite, né? Passa a noite, né? Então, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado aí pelo convite. É um trio de peso, né? Não é só uma dupla hoje. Não, realmente, hoje tá de sacanagem, né? Hoje, é verdade. Se esse estúdio hoje não desabar, não sabemos, né? O Léo tem até uma justificativa pra ser grande assim, porque ele comporta várias entidades com ele. Então ele precisa... Você sabe que tinha um médium na minha casa, ele tinha uns mais de 2 metros de altura, o pessoal falava que ele era um megazord de entidade. Então, assim, pra ele poder trabalhar, tinha que 4 ou 5 pegar ali, uma em cada braço, que não era muito grande pra isso. Maravilhoso. Não, eu não queria ver a Rita, que apareceu pra ter que montar o megazord, né? Não, então aí, realmente deve ser puxado. Aí era um problema. Rapaz, então o senhor... Antes de tudo, a gente vai perguntar o que você considera, porque essa parte não orna pra você, mas... Cara, o que a pessoa... O que as pessoas falam quando descobrem que você é pai de santo? Assim, qual que é a reação da galera? Peraí, antes do Léo responder essa pergunta, Marcão, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, eu grifei essa porra que é pra você ler antes. Pô, mas não precisa interromper o programa pra fazer isso. Eu acho que precisa, é necessário. No cu, DVD. É necessário. O que tem que fazer antes de mais nada? Ele responder a pergunta, DVD, que agora eu não vou fazer de teimosia. Você vai dar uma... Agora eu não vou fazer de teimosia. A gente tem poucos minutos pra trazer audiência. Ele me faz isso. Não, mas é que... Realmente tá de sacanagem. Não, mas responde, depois eu falo isso. Responde. O que a pessoa acha quando... As pessoas Primeiro, quando eu digo que eu sou pai de santo... As pessoas que não sabem, elas ficam meio chocadas, porque ainda existe um pouco daquele aquele psique humano que o pai de santo tem que ser um cara, infelizmente, meio marginalizado, porque a nossa religião ainda é marginalizada. Então as pessoas veem, pô, o cara é pai de santo, mas o cara fala bem, o cara... Não que outros não falem, tá? Sim. Hoje na Umbanda a gente tem muita gente que fala muito bem, graças a Deus. Mas ainda a sociedade ainda marginaliza muito o umbandista. Quando eu falo que eu sou pai de santo, a primeira coisa que as pessoas acham é que não existe nenhuma galinha perto de mim, que eu mato ela e saio tacando nas encruzilhadas. E não é isso. Então, o arquétipo ainda do umbandista, que até a pessoa entender o que é umbandista, porque a primeira é o macumbeiro. Macumbeiro. Eu lembro na faculdade que as pessoas faziam um meme comigo. E naquela época nem existia meme de internet direito, quando eu fiz faculdade. Quando você fez faculdade, você já era pai de santo? Já. Não era pai, mas já estava em processos mas já era um médio há muito tempo da casa. Eu comecei na Umbanda com 14 anos, né? Então, na faculdade eu tinha 19, já tinha 5 anos de Umbanda, então já tinha uma certa experiência. Eu lembro de uma vez eu chegar na escola e ter colado um papelzinho de uma mulher matando uns frangos com a minha cara. Que brincadeira sadia, né? Brincadeira. Ah, que gostoso. Ele é saudável. Aí era Léo Macumbeiro, mas eu sempre tirei de boa porque era uma forma de brincadeira, mas naquela época eu achava legal. Hoje eu já não acho legal, não pelo sentido comigo, mas isso só vai fomentando um preconceito maior, que infelizmente a gente sofre demais ainda no Brasil, mesmo sendo uma religião brasileira. E esse rolê de ser mais bem-humorado também e tal, isso também pega? Tipo, ser pai de santo, porque, sei lá, a primeira coisa que eu achei diferente do que eu conhecia, que, cara, no dia a dia a gente fala besteira, dá risada, brinca, não sei o quê. E também não é muito o que a gente pensa de fora, né? Não é muito... Isso já é até um traço do meu canal, que eu tenho no YouTube. Apesar que lá eu ainda sou bem sério, eu quase não brinco, mas eu ainda quebro algumas coisas. Mas, isso é um traço que muita gente acaba confundindo. Fala, o Pai Léo lá é zoeiro pra caramba. Sou zoeiro, mas é lógico que você nunca vai ver eu numa gira, num trabalho fazendo... Não, de jeito nenhum. Lá, no momento que eu vou fazer um trabalho, existe uma seriedade, porque o trabalho é sério, o trabalho tem um objetivo. Só que eu ser pai de santo não me tira o direito de levar a vida de uma forma muito leve. Eu acho, hoje...
fazendo análise, né? Apesar que eu nunca fiz terapia, né? Eu faço a minha autoterapia, né? Eu acho que todo mundo precisa. Sim. Mas eu fazendo a minha autoterapia, a minha autoanálise, eu acho que a forma, eu particularmente, de lidar com a vida dessa forma bem-humorada, porque eu me considero uma pessoa muito bem-humorada, é porque, cara, como pai de santo, a gente cuida de coisas tão difíceis. A carga é braba, né? É muito brava. E outra, o nosso trabalho de consultoria, porque a Umbanda trabalha com consultas gratuitas, a gente descobre que o ser humano, ele tem meandros tão ruins e existe tantas coisas tão delicadas que eu faço um paralelo com o cara que dirige o caminhão do IML. Eu não acho que o cara que dirige o caminhão do IML seja um cara sério. Porque se ele for sério, meu amigo, ele não consegue ir no dia seguinte trabalhar. Se ele levar aquilo com uma seriedade, não que eu não leve com seriedade, eu levo, mas de forma leve. Agora, se eu, quando chego na minha casa, igual ontem a gente teve um trabalho, se eu chegar na minha casa e levar todos os problemas que eu tive e que eu ouvi, que eu tentei de uma certa forma ajudar para minha casa, eu não vou viver. Então é uma forma talvez que eu criei de escudo mesmo, de falo bobagem mesmo, levo, brinco. Ontem mesmo, numa gíria eu brinquei, porque nós temos os encerramentos na nossa casa. Então nós estamos quase há um mês fazendo trabalhos de encerramento. Hoje nós vamos encerrar tal gira, agora nós vamos encerrar tal trabalho, nós vamos encerrar tal trabalho. Aí eu ainda brinquei, eu falei, pô, esse terreiro parece o do Péricles, do Exalta Samba, né? Que tem 10 encerramentos, não é um só. Não, agora vamos encerrar, agora vamos encerrar o encerramento do encerramento. Mas é uma forma leve de levar. Beleza, agora eu vou falar, agora chupa. Agora que eu vou falar. Tudo bem, por favor. Se inscreve no canal, tá? Você que já tá aí, tá chegando ou por outros meios, se inscreve no canal, curte, manda pros amigos aí e tal, comenta qualquer coisa aí, escreve alguma coisa, o que você acha disso tudo aí, da conversa como um todo. E tem nosso canal de cortes Elementar Show, assim, pô, bacana, mas 2 horas de assunto eu não vou dar conta? Tudo bem, vê lá tem os melhores momentos pra você assistir já, cortadinho, já falando o título, pra você ter uma ideia do que vai ser falado, aquele clickbait gostoso pra pegar você, tá certo? É isso aí, agora pode falar. Não, e é bom você falar isso pra pessoa se inscrever, porque hoje, em especial, tá vindo muita gente nova. Sim. Porque vai vir uma galera do canal desse moço que não é fraco, e a gente daqui a pouco vai falar disso. Então, você que tá vindo aqui através do Pai Léo, por favor, se inscreva aí, né? Léo, você falou que tá na Umbanda desde os 14 anos. Isso. Tá? O que você era antes de ser umbandista e o que te levou pra Umbanda? Eu era um carolo, sei lá se existe essa palavra, uma carola homem. Porque eu venho de um berço católico, minha família é de italianos, né? Então veio aquele berço bem católico, então eu era daquelas crianças que brigava pra carregar o andor na procissão. Sabe aquelas crianças que arruma treta pra isso? Você foi coroinha, Léo? Todo mundo que paçoquinha. Você foi coroinha, rapaz. Fui coroinha. Sabe ler? Fui coroinha. Graças a Deus. Que bom. Aliás, não precisamos falar, mas o público entende. Aliás, o padre que eu fui coroinha, eu tenho amizade até hoje com ele. Porque ele, de uma certa forma, ele, não diretamente mesmo, ele me ajudou a sair da Igreja Católica. Eu, um berço católico, e assim, uma criança gordinha, que não tem muita vida social, a gente sabe disso, né? DVD, Marcão também. O Marcão é um pouco mais, né? Não, é filho de vó também. Filho de vó, passou aquele apartamento. Filho de vó, então a igreja acabava sendo o meu círculo social. Então eu vou pra igreja e aí, eu, como tudo na minha vida, eu mergulho muito de cabeça nas coisas. Fui pra igreja, ia pra igreja quase todo dia. Comecei um caminho, fui coroinha, fiz primeira comunhão, fiz tudo isso, fui coroinha. E aí quando eu tinha meus 14 anos mais ou menos, eu achei que eu tinha que ser padre. Vou ser padre. E aí, quando as pessoas falam que querem ser padre naquela comunidade, existe um caminho de uns 2, 3 anos para ser padre. Você começa a juntar dinheiro, porque você vai ficar no seminário. Então junta dinheiro, aí chama os parentes, junta a coisa, você começa a fazer um enxoval, quase que isso, né? Caralho, pra ser padre. Isso é o normal das comunidades. Você começou a fazer enxoval? Comecei a fazer. E aí eu tive um sonho, que foi bem específico, que eu sonhei mesmo com Jesus. E ele era uma imagem de gesso. E aí ele meio que me abraçava, ele me levava junto com ele. Eu fui conversar com o padre. Aí eu conversei com o padre na época, e o padre falou pra mim, ele falou, olha, isso é um chamado pro seu sacerdócio. Eu falei, que bom, porque eu já tô querendo juntar coisa pra ser padre. Ele falou, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer.
Você acredita 100% na Igreja Católica? Você não contraria nada que a igreja prega? Eu tinha 14 anos, mas eu já tinha uma mentalidade. Falei, não concordo. Pra mim tem algumas coisas que eu não concordo com a igreja. Principalmente o antes da igreja que fez muito mal. Ele falou, então, se você não for capaz de passar por cima de tudo isso, não seja padre. Porque você não vai ser um padre completo. Falou, então sai da igreja. Ele falou isso pra mim. Mais ou menos assim. A Igreja Católica não está preparada para um padre questionador. Sim. E eu seria um padre questionador. Você vai dar problema, meu filho. Eu já sou um pai de santo e vai gerar problema pra você, né? Tipo, acho que o padre foi até mais cuidado com ele, tipo, do quanto que ele ia sofrer. Sim. Porque é foda, você ser desse jeito e não poder fazer nada. E se fizer, mano, você tá fudido. Já era. Né? Você não tem... A gente sabe, tem o Padre Beto, que é do interior aqui e tal, foi excomungado porque ele botou... Que é muito gente boa. Eu conheço o Padre Beto. Gente boa demais. Tento falar com ele há anos já, vamos tentar trazer. Porque, cara, agora ele tem... Ele acho que tá em Sorocaba, não é? Uma coisa assim. Acho que ele era de Bauru ou alguma coisa por ali. Agora ele vem mais perto, ele tem uma área que ele recebe as pessoas, ele faz a... Sim. Né, de alguma forma o sacerdócio dele, né? Sim. Sem precisar da igreja. Mas é muito louco. Imagina se você entra de cabeça nisso e depois você não pode tocar do jeito que você quer. E um padre excomungado, é legal falar isso do Padre Beto, porque ele é um padre excomungado por ideias. Sim. Ele não é um padre excomungado porque ele fez algum ato por erro. Não. E é muito louco, porque eu tenho muito contato com o Padre Beto. O segundo padre que foi excomungado por ideias foi o Giordano Bruno. Então o processo dele é o segundo. Tem o Giordano Bruno, que é aquele padre que naquela época começou a falar, ele começou a ir a favor do Copérnico, e aí depois tem ele. Então, eu seria um padre questionador. E o padre Edelson, na época, já falou assim, cara, não vai rolar, não vai ser legal pra você. Perdeu a chance de ser o terceiro padre excomungado, hein, Léo? Entrar pra história da Igreja Católica, provavelmente. Querido. E aí eu saio, e aí eu começo a procurar uma religião que não durou muito tempo, a minha procura de religião. Porque aí é que tá. Mesmo eu querendo ser padre, eu já comecei a ter contato com algumas outras literaturas, de outras religiões. E aí eu já comecei, de uma certa forma, a ficar um pouco dividido. Então, nos meus 14 anos... Mas com 14 anos você era nerd, então, né? Demais, sempre fui. Porque, caralho, assim, eu fico pensando, eu com 14 anos, eu era um idiota. Eu não tinha... De verdade. Ai, Marcão, o tempo passou, Marcão, nem tudo eu sou mudou. Calado, não, é assim, de verdade. Eu fico vendo gente falando assim, não, quando eu tinha 14, 15 anos, mano, essa época eu via Pokémon, velho. Não, eu também via. Mas eu também lia. Eu ia pra catequese pra jogar pebolim, tá ligado? Tipo, eu não tinha... Ah, não, cara, eu fui expulso da catequese. Eu não prestava atenção em nada, cara. Por ser questionador. Eu fui expulso. A minha catequista chamou minha mãe, na época, ela fez assim, ó. É o seguinte, nós já estamos mais da metade da catequese e o Léo, você sabe, ele faz parte da igreja, já era coroinha já. Ele continua enchendo o saco. Eu já era do mainstream da igreja. Ela falou assim, ó, a gente não pode... Ela falou assim, a gente não pode expulsá-lo da catequese. Mas, é sério isso, ela falou assim, pede pra ele não perguntar mais nada. Por quê? Porque eu fazia perguntas que a catequista não conseguia responder. Por quê? Eu fiz a catequese, eu tinha uns 12 anos, 13. Eu não tinha lido tanta coisa, mas já estava começando a ler. Mas, por exemplo, eu com meus 15, 16 anos já fui ler o Estado do Karl Marx. E eu sempre gostei de literatura pesada. Eu fui ler Nietzsche, tudo isso antes de eu ser pai de santo. Que eu acho que isso é uma coisa que me formou como sacerdote. Aí eu fui no Supersônico, a primeira pergunta que o Japinha me fez foi a seguinte: qual você acha a importância da religião para um ser humano e para uma sociedade? E ele estava esperando que eu, como religioso, respondesse o que todo religioso responde. Olha, isso é muito importante para a construção da família. É o cacete. A religião só faz mal para o ser humano. A religião, ela não é o grande viés, você tem que ser religioso para ser uma boa pessoa. Nada, a maioria das piores pessoas estão na religião, infelizmente. Então, isso foi a minha construção. Mas só para terminar essa história desse meu quebra, e aí eu já tinha lido algumas coisas, e aí eu vou para casa. Aí tem primeiro domingo de missa, eu não vou na missa. Minha avó, que até hoje é ministra da Eucaristia, já me olhou com aquela cara assim. O que foi? Não vou. Na segunda não fui, na terceira não fui. Passou acho que uns 2, 3 meses eu não fui na missa. Ela olhou pra mim e falou assim, por que você não tá indo na igreja? Eu falei, porque eu não sou mais católico. Já mandei essa pra ela.
Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque eu deixei a igreja que eu não quero saber. Aí minha avó... Escurece o fundo, bolinhas vermelhas. Oi. Corta. Mais ou menos Quando abre o capítulo, é a avó do Léo falando, me devolve o enxoval. Não, Fui eu que dei. Olhando oi. Ela trava assim, tipo... Cara, foi quase isso, foi quase uma tela azul na veinha. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas eu não quero ter um neto ateu. Essa foi a frase dela. Eu falei, mas eu não sou ateu, só vou procurar uma religião. Ela falou, você não vai procurar nada. Você não gosta desses negócios espírita? Eu falei, acho legal, porque eu já tava lendo. Ela falou, então você vai no terreiro de um amigo nosso de família, que é o meu pai de santo. E aí, ela que meio que você tem que ir. Caralho, velho. Léo. Assim... Você era muito problemático na igreja, Léo. Porque o padre e a tua avó que falaram, filho, vai pro terreiro. Eu ia olhar isso por uma forma mais bonita, mas eu acho que é isso mesmo. Eu ia falar, nossa, pessoas te encaminharam, mas nossa, estavam tentando se livrar de você. As pessoas quiserem. Né? Eu tinha pensado de uma forma boa, mas realmente faz muito mais sentido. Mais ou menos isso. E aí eu vou, mas aí eu não lido muito bem também com as coisas. Aí eu vou, mas não vou. E aí eu tive, como quase todo médium tem, uma doença. Eu tive uma dor de cabeça que era uma enxaqueca que ela durava 24 horas. E eu não conseguia abrir o olho. Então você imagina, eu fiquei tipo 24 horas, eu comia de olho fechado. Porque se eu abrisse o olho, era como se fosse uma facada. Aí minha avó, eu já tinha ido no centro. Minha avó falou assim, vamos na igreja. Me levou na igreja de novo. Nossa. Falou assim, vamos que tem um grupo de oração lá. E é um senhor que eu acho que ele nem tá mais vivo. Que era o seu Luciano. Ele era um senhor que eu falo que ele é um católico na religião errada. Ele era um espírita na religião errada. Porque ele comandava um trabalho, olha só, é quase um trabalho, que era um grupo de oração de dia de semana, onde todo mundo ficava em círculo, rezando, e aí no final, as pessoas que não estivessem bem ficavam lá no meio e as outras ficavam com posição de mão rezando. Pô, cara, ele tava dando passe dentro da igreja. É que é engraçado que a galera fala mal, a gente vai entrar nisso mais pra frente, mas a igreja católica, ela tem muitos símbolos. Demais. Que são idênticos a símbolos de Umbanda, Candomblé e qualquer outra religião, tá ligado? Os símbolos estão ali todos, tá ligado? Tipo, sacrifício, negócio de corpo de Cristo, de bebê, a doação. Tudo. Cara, tipo, tem um monte de símbolo parecidíssimo. Os rituais, né? A igreja tem o ritual do fogo no sábado de Aleluia. Sim. É um ritual que você faz pro fogo. Derrama Jesus não deixa de ser um passe de alguma forma, né? Mas você sabe que isso é uma coisa que pouca gente sabe. Mas você sabe quem que inventou a cura prânica? Quem que inventou a imposição de mãos? Jesus. Jesus era um médium passista, não de escola de samba. Mas ele era um médium passista. Porque toda vez que eu ouço médium passista, eu já imagino um médium. Eu imagino o Chico Xavier na Sapucaí, quando eu ouço médium passista. Mas ele era um médium, porque ele já ensinava que você pode curar colocando a mão por cima. A igreja evangélica também faz isso. Que é a cura prânica. E isso, quando eu sou levado nesse cara, ele simplesmente me botou lá no meio, um monte de gente vai lá rezar por mim. E aí eu realmente, cara, parece que aquela dor de cabeça fez assim naquele momento. Aí ele olhou pra minha avó e também falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que ele falou assim, sabe qual é a doença do seu neto? Ele falou, a doença do seu neto não é curada na igreja. Ele falou, a doença do seu neto chama-se mediunidade. Ele precisa procurar um centro pra trabalhar. Cara, isso dentro da igreja? Dentro da igreja. Dentro da igreja. E quando ele fala doença, ele não falou no sentido ruim. Ele falou no sentido de brincadeira. Cara, agora eu vou ter que voltar. Que aí realmente, tipo, botaram. Você teve umas pessoas na tua vida ali. Graças a Deus. Que foram te encaminhando, né, cara? Porque qual a chance percentual, quantas igrejas do Brasil vai ter alguém que vai falar assim, não, você tem mediunidade, você tem que procurar um lugar pra trabalhar. Tipo, cara... Não existe. É irreal. Isso, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar uma. Quanto mais... E até então eu era uma criança com 14 anos, totalmente cru. Eu não sabia o que era Umbanda. Eu não sabia como funcionava. Eu não sabia o que acreditava. Como é que era. Chego lá, o que que tem? Tem um padre? Tem missa? Tem hóstia? Eu não sabia nada. E nesse meu processo, que durou alguns meses, eu descobri que meu pai era pai de santo. Que ele não falava. Mas como assim? Seu pai era pai de santo? Meu pai ficou quase 30 anos parado. Você tem contato com teu pai? Você tinha... Sim. Teu pai era um espião secreto? Um agente secreto? O meu pai era o seguinte... Senhor e senhora Smith da Umbanda. O meu pai, eu nasci em 88. O meu pai, mais ou menos em 83, 84... Ele conhece minha mãe em 84. É isso? É isso, 84. Em 82, 83, o meu pai para de ser um bandista.
Meu pai era pai de santo. Ah, teu pai era pai de santo. Antes de aí, conhecer minha mãe. Entendi. Pediu licença. Agora entendi. Pediu licença, meu pai teve uma questão bem complicada, que foi a morte da minha avó e tal. E aí ele para com banda. Então, assim, por mais que a minha mãe... Porque família católica, mas de vez em quando batia um tamborzinho. Sabe aquele negócio? Ah, tem um centrinho, vamos lá naquele centrinho. O meu pai não ia, porque o meu pai, ele fica 30 anos sem falar sobre isso. Porque ele fala que ele não queria saber de nada disso. Então, assim, era uma coisa que toda a minha família sabia que meu pai tinha isso, menos eu. E aí eu só vou descobrir isso quando eu entro na Umbanda. Fala, então, senta aqui. Seu pai, ele é médium. Seu pai é pai de santo, só que ele parou em 82. Isso era em 2002. O Léo vai no terreiro, tem um quadro do pai dele na parede. Não, mas o que... Campeões de ano tal, né? Mas o que eu ficava puto é que eu ia no terreiro, cara. Toda vez que eu ia no terreiro, o médium já assim... Seu pai, manda abraço pro seu pai. Porque meu pai, ele era um médium relativamente pra espiritualidade conhecido pra eles. Meu pai tinha um trabalho legal. Só que aí ele para totalmente. Então, você vê, eu já tinha isso na minha família, mas com uma boa família católica, e se você que tá nos ouvindo é de família católica, saiba disso, tem aquelas mentirinhas. Não, todo mundo aqui é católico. Sempre tem coisa escondida no baú. Sempre tem aquela tia que bate um tambor, que tem a guia escondida. Sempre tem. Sempre tem. Meu pai era um desses. Tá, aí você chega começou a frequentar Umbanda, começou a desenvolver sua mediunidade. Quanto tempo depois que você começou a frequentar terreiro é que você teve a sua primeira incorporação? Como é que foi isso? Eu comecei a frequentar o terreiro em 2002. Eu vou ter a minha incorporação... Não, em 2003. 2003. É isso. 14, com 15 eu entrei no terreiro realmente. Fui uma vez, mas com 15 em 2003 eu entro. Eu vou ter minha incorporação só em 2004. Porque eu entro e fico naquela... eu tô, mas não tô. Durante um tempo na assistência. E aonde que mora o negócio? Eu entro, a minha mãe me proíbe de incorporar. Não, você não vai incorporar. Você pode até frequentar, mas pode até frequentar, mas incorporar não, porque você é muito novo, você vai incorporar... Minha mãe achava que eu podia morrer. O seu espírito sai, vai que um dia ele não volta. Seu espírito é muito novo, filho. Ainda não tá acostumado. É, o espírito cabaço, não sabe pegar ônibus. Aí não vai volta, pegar a linha errada. Bate em outro terreiro, né? Então, seu filho... mas é na Vila Cisper que ele voltou. Vai buscar ele lá. Mas o espírito que vem é o corpo que vai. Você só me explica. Aí te marca um ponto de encontro. Ferrou, né? Funciona. Pô, puta merda. Agora vai ter que marcar, sei lá na Penha. 2 meses encontrar um ponto de ônibus pra destrocar. Tem Uber no outro mundo pra poder trazer, a gente não sabe. Chega e fala, teve um problema no terreiro, teu filho na hora de desincorporar, ele trocou o espírito com a dona fulana, sabe? Aquele lance. Se eu fosse você... Leva a dona fulana pra casa. Não é? Vem, filho. A dona fulana tem 95 anos. Não, pior, leva você falando, porra, cadê meu tricô? Que eu quero... Cadê meu tricô? Vai fazer uma sopa. Fazer uma canja hoje? Ai, caramba. Mas ela achava isso. E aí eu não sou proibido de incorporar. E aí eu entro pra tocar tabaque, que eu sempre gostei de tocar percussão. E aí eu entro, toco a tabaque e tal, não sei o quê. Mas eu fiquei meses no atabaque. Aí eu comecei a incorporar escondido dela. Aí, porque eu fui numa festa, tava lá tocando, já tava dentro da corrente. Aí eu passei muito mal, muito mal. Aí meu pai de santo fala assim, olha, teu lugar não é aí. Estão batendo na porta. Estão batendo na porta, filho. teu lugar não é aí. Aí eu vou, aí eu começo a desenvolver escondido da minha mãe. Você conversa com o pai de santo e fala, olha, minha mãe não quer que eu incorpore. Ele até mentiu pra ela, o preto velho. Porque ela foi falar com o preto velho e falou assim, só não quero que ele incorpore. Fique tranquila que ele não vai incorporar. E eu já. E o Léo fumando charuto. Fazendo bem. E aí eu começo a trabalhar e tal, mas eu tinha o respaldo da minha tia. Minha tia que já é falecida, que ia comigo já. Ela já frequentava ou não? Não, ela foi eu com você. vou, e aí, minha tia católica também, né? Uhum. Aí ela falou assim, e aí, é legal o centro lá? Eu fui uma vez sozinho. É legal? Fui num sábado, uma festa de Costa da Damião. Que é uma história até interessante pra contar. E aí, eu vou no sábado sozinho. Na segunda-feira ela olha pra mim assim, e você gostou do centro? Eu gostei. Então eu vou com você. Ela começa a frequentar comigo. Que legal. Ela começa a frequentar comigo. Então ela me dava esse respaldo, mesmo quando eu já tocava tabaco. Quando eu vou a primeira vez na Umbanda, que
que é um fato interessante, né, para um bandista. Cosme e Damião é uma boa festa de entrada pra Todo maioria, mundo né? vai, cara. Porque Pra criança gorda é o ideal. a primeira vez que eu fui Maravilhoso. foi Cosme e Damião. Mas todo mundo quase vai na primeira de Cosme e Damião, né? É uma festa normalmente é de sábado e acaba a maioria tendo esse contato. É muito divertida. É muito Não é? Porra, pra uma criança. Apesar que eu tinha 14 anos, né? E eu era com 14 anos uma criança que lia, então eu já não era muito criança. 14 anos né? ele já era tipo, mano, Já era puta de um anão. Eu ia tipo... Era minha Ia brincar mongoloide. com Serena. Ia pra caralho. Eu já tava na rodinha dos preto velho nessa hora. Fumando um Mas charutão, né? Tranquilo. De boa. Mas quando eu vou no terreiro, porque assim, a igreja católica, pra quem já viveu a igreja católica, sabe que a igreja católica é um ego do caramba, né, cara? É umas treta louca. E quando eu vou pra Umbanda, eu vou, e aí, meu pai contou pra mim que era pai de santo. Aí eu falei, pai, eu vou no centro a primeira vez e tal. E ele não foi comigo, eu fui sozinho. E ele falou pra mim, ó, a única coisa que eu vou te falar é não vá de roupa escura, vá de roupa clara. Tá bom. Aí comecei lá no meu guarda-roupa, aí achei uma calça meio caque, um off-white, vamos dizer assim. Ah, meu Deus. Off-white. O off-white Tá certo. é aquele branco encardido, né? O outfit da Umbanda, vamos lá. Aí meti uma camiseta azul clara, uma camisa, essa camisa meio furadinha de azul clara e tal, fui pra gira. Pô, cheguei lá, meu, lotado. Cheguei pra menina que tomava conta e falei assim, ó, queria saber como que funciona, catedrático, né? Como funciona a religião, quais são os fundamentos, os princípios, queria conhecer a casa. Isso desse tamanho com 14 anos. Com 14 anos. Ela era uma menina também, ela tinha minha idade, ela olhou pra mim e falou assim, você deve estar de brincadeira comigo, né? Festa de Cosme e Damião, meu amigo. Eu tô aqui há 3 dias trabalhando, cansada pra cacete. Você quer que eu vou te mostrar o terreno? Você fica aí e você vê o que você quer e depois você vem numa gira. E ela foi uma educadora mesmo. Eu falei, tá bom. Fiquei lá no canto. Todo mundo que chegava, olá, boa tarde, entrava. Olá, boa tarde. Aí eu pensei comigo, falei, tirando ela, né? Falei, O resto é legal. Caramba, que pessoas educadas, né, meu? Eu falei, agora eu cheguei na minha religião mesmo. Todo mundo tão, né, abraço, tão solícito, né, tão legal. Quando abre a cortina, meu pai de santo lá, ele tinha uma tradição que nos dias de festa ele vestia cores. Cosme e Damião, ele vestia azul claro. Então quando abre a cortina, todo mundo está de calça branca e roupa azul clara. Você no uniforme do dia. Eu no uniforme do terreiro. Eu no uniforme do terreiro. Então todo mundo achava que eu já era médium da casa. Por isso que eles estavam me cumprimentando. E por isso que ela te esculachou. Por isso talvez que ela tava me esculachando. Pô, esse médium chegou tarde, caralho. Puta chato, meu. Pergunta lá depois. Porra. A gente conversa amanhã que você vai estar aqui. E aí minha tia já começa a ir comigo e aí eu começo... Aí eu vou incorporar pela primeira vez só em setembro. Acabou, vou incorporar a primeira vez. Foi um caboclo, a primeira entidade que você... É o meu guia-chefe. Acabou. Guia-chefe que eu trabalho. O que é um guia-chefe? Como é que funciona? Explica pra gente. O guia-chefe é o Emmanuel das pessoas. O Emmanuel é o guia-chefe do Chico. O Emmanuel é a entidade, é aquela entidade É o mentor. É o seu mentor. É aquela entidade que muitas das vezes ela não precisa ser tão conectada com você. Porque eu mesmo, o meu Emmanuel não é o caboclo, o meu Emmanuel é o Pai João, porque é a entidade que mais fica comigo 24 horas, que é o Preto Velho. Mas o nosso guia-chefe é aquela entidade que comanda a nossa mediunidade. Ele é o gerente do negócio. Imagina que a sua cabeça... O CEO do rolê. É ele. O seu terreiro leva o nome do seu guia-chefe ou não? Não. Meu terreiro leva o nome de Templo de Umbanda Divina Luz. Eu venho de uma raiz, que a casa do meu pai de santo era Luz do Oriente. É até hoje. Então a minha casa chama-se Divina Luz porque... A gente tem muito amor com os guia-chefes, mas a gente acredita que um templo de Umbanda ele é transcendental, ele não é só do guia. Divina Luz é de Oxalá, Oxalá é escravizado com Jesus, então nosso terreiro leva este nome. Qual que é o nome do seu caboclo? Itaguruçu. Itaguruçu. É. Facinho de aprender, facinho. Fácil de falar, né? Fácil de falar, não come... Mas é... Quais são as entidades que tem na Umbanda? As linhas. As linhas. Eu sou bem ignorante. Mas aí que é legal. Eu sou bem ignorante. Porque assim, minha mãe, ela frequentou Umbanda desde que eu me conheço por gente, até quando eu tinha uns 14, 15 anos. Por isso que eu falo que eu era muito idiota. Até uns 14, 15 anos. Eu frequentei muita coisa com a minha mãe, tá ligado? Então eu sei, mais ou menos. O básico. Sim. Já cuidei de muito herê em festa de Cosme e Damião, correndo atrás de herê. Já corri muito atrás de herê. Já levantei minha mãe, que tinha 120 quilos, eu levantei no colo ela de herê.
E eu com 14 anos. Aí foi a hora que eu falei... Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Porque, tipo... Até então eu era bem ceticão. Você fala, não, isso aqui, pô... Aí no dia que eu vi minha mãe, ela já tava afastada um tempo. E a gente foi numa festa, tipo, de despedida. Ela pediu licença. Sim. Aceitaram a licença dela, só que eles pediram uma última vez. Não sei se é assim que funciona, tá? É o que eu lembro da época. Que era uma festa, tipo, de fim de ano. Que deve ser os encerramentos, sei lá. E aí minha mãe falou, ó... Hoje eu não vou ficar com você. Tipo, ela avisou antes, falou assim, ó... Não vou ficar com você... Não assusta, relaxa, tá tudo bem comigo, tá tudo certo. Você não tinha visto ela incorporada até então? Nunca. Caramba. Foi na última vez que ela incorporou que eu vi. Aí ela falou assim, não assusta, tá tudo bem. Eu provavelmente vou vir falar com você. Então assim, relaxa, tá tudo certo. Aí falou pra um cara lá, aí um deles, que era um dos mais evoluídos, ele não incorporou no dia pra poder cuidar do rolê. Também não sei se é comum, mas ele ficou cuidando. Enfim, eu acabava ficando amigo de todos os amigos da minha mãe. Então eu conversava com todo mundo. E todo mundo já ia meio que me acalmando. Não, fica tranquilo. Aí eu vi primeiro minha mãe com caboclo. Eu tenho muito claro na minha cabeça. O cara foi automático. Tipo, ela incorporou. Ela virou pra mim e veio na minha direção. Aí eu fico assim, minha nossa senhora. Aí conversou comigo e tal, não sei o quê. E eu já tava muito acostumado com o pai de santo da minha mãe. Sim. Que ele incorporava um cigano, né? E o cigano tava na minha vida em tudo. Porque, tipo, eu ia lá todo final de semana com a minha mãe, eu tomava passe, tipo, eu conversava com ele. Ele sabia umas paradas que eu nunca tinha falado pra ele. Então, assim, era muito doido já. Mas ainda ficava meio naquela. Falei assim, não deve ser. Nada. E pra cabeça de uma criança isso é muito difícil louco. organizar, é difícil organizar, né? Hoje eu fico pensando que, sei lá, primeiro dia que minha tia dirigiu o carro dela, acho que até já contei isso aqui, não sei. Primeiro dia que minha tia dirigiu o carro dela, ela pediu proteção pro cigano. E o cigano falou, não, fala pra ela ficar tranquila que tá tudo bem, leva esse lenço. Aí minha mãe levou um lenço, deixou dentro da bolsa que a gente ia pra Aparecida pra poder benzer chave e tal. Minha tia dirigia mal pra cacete, então imagina, fomos todos com medo mesmo. Sim. Né? A gente entrou no carro, a gente sentei atrás da minha tia e falei, nossa tia, esse perfume seu eu não conheço. Olha isso, velho. Aí minha tia, não tô usando perfume. Eu também não. Aí eu, tem um cheirão de perfume aqui perto de mim que tá um negócio... Aí a mãe... Era o cigano no banco do lado, né? Cara, Sentadinho. Aí eu falei assim, tá, minha mãe falou, que cheiro que é? Eu falei, sei lá, meio rosa, meio flor, assim. Aí a mãe tirou o lenço e falou assim, esse cheiro aqui? Aí eu falei, mano... Aí tá assim, sabe? Tipo, aquele silêncio no carro. Não, todo mundo assim, caramba, não, beleza. Até acalmou, falou assim, não, beleza, tá tudo bem, sabe? Então é muito louco, tipo, como eu tava presente nesses rolês, eu vi, mano, vi minha mãe direita, levantei ela, aquela coisa toda, e quando voltou, eu falei assim, caramba... Que louco. Mas eu sou meio ignorante sobre, tipo... Que nunca mais eu pesquisei sobre, nunca mais... Frequentei muito tempo, mas nunca mais fui atrás, tá ligado? Aliás, pra pesquisar, Umbanda Reino da Paz, um ótimo canal, pode te ajudar. Vou. Como é que é o nome do canal? Umbanda Reino da Paz. Ok, bacana. Ô, Léo, complementando a pergunta do Marcão, explica quais são as linhas que se trabalha no... Explica também pra gente o que são as linhas de esquerda e de direita. Tá. Na Umbanda, a Umbanda ela tem as linhas de trabalho, que são os arquétipos, seriam os grupos de trabalho de entidades específicas de Umbanda. Que eu vou falar o mais comum, mas tem muita casa que tem outras linhas, tá? Então, o mais comum, o primeiro é o caboclo. Nossa religião foi fundada por um caboclo, que é o caboclo das 7 cruzilhadas. Então, você tem um tripé de fundação da Umbanda, que é caboclo, criança e preto velho. Caboclo são os caboclos, são os índios, né? Que muitas vezes nem foram índios, mas aí são outro assunto. Mas os índios, você tem as crianças, que são os herês, né? Que usam roupagem de criança, que não é necessariamente uma criança, tá? Aquilo é uma forma fluídica de criança, tá? E você tem o preto velho, que é a representação do conselheiro, do ancião, do negro escravizado. Esse é o tripé que funda a Umbanda. Logo depois disso, a Umbanda vai ter a figura do Exu. O Exu catiço, que não é o mesmo Exu de Candomblé. Exu de Candomblé é orixá. Por mais que no Candomblé também trabalhe com alguns catiços, que são espíritos de Exu, mas a Umbanda trabalha com o espírito do Exu. Então o que quer dizer? Aquele Exu ele já foi encarnado em algum momento. O Exu está à esquerda. A esquerda nada mais é do que a limpeza. Enquanto a direita ela trabalha com cura, elevação, a esquerda trabalha com limpeza, descarrego. Não tem nada a ver com ruim. Exu não é o diabo não existe na Umbanda diabo.
A Umbanda não acredita nisso, porque nós não... a Umbanda não descende de um tronco judaico-cristão monoteísta, que acredita nisso. E por que a representação do Exu, quando a gente vê em loja de Umbanda, são figuras demoníacas? Animalescas. Essas figuras, elas foram feitas aqui pelos primeiros terreiros de Umbanda como uma forma de meio que assustar as pessoas, quase como uma carranca. Tá? Isso tem a ver porque, sim, antigamente tinha muita gente que... o Exu é o diabo, sim. Mas não é. Era um erro de interpretação de algumas pessoas que não tinham estudo. Porque não tem o porquê acreditar no diabo, que não tem nada a ver. Aí essas imagens começaram a surgir. Infelizmente, eu mesmo conheço o dono da Imagens Bahia, que é a maior fábrica de imagens do mundo, podemos dizer assim. E ele mesmo fala, eu já tentei tirar essas imagens, mas ainda as pessoas compram. Que é a pombagira pelada na imagem. São imagens realmente que eu mesmo não gosto. São representações que eu acho que mais prejudicam do que auxiliam. Mas ainda tem muita gente enraizada nisso. Porque pra cultura popular, assim, é muito difícil não associar o Exu com o diabo, se a representação... Todo vermelho com chifre. Não é... mas é um erro de interpretação. Será que tem alguma chance dessa imagem do diabo no Exu ter também uma base cristã de alguma forma? Tipo, porque o cristão ele já tinha isso de diabo há muito tempo. A Umbanda, teoricamente, é uma religião mais jovem, certo? Bem mais jovem. Então, a Umbanda tem 113 anos. Deve ter alguma coisa... Porque é aquele negócio da Tostines, né? Mais crocante porque é mais fresquinha. Será que isso não veio, talvez, até pelo... Eu acho que uma representação cristiana? Eu acho que é um misto de muita coisa. Eu acho que é um misto de muita gente que falou assim, vamos usar essas imagens realmente pra mostrar que isso é só uma imagem e que a gente vai representar isso pra assustar as pessoas mesmo. Tem um outro tronco que eu acho que de muita gente que falava assim, não, o Exu a gente representa assim porque ele é dessa forma, ele é parecido. Porque a gente tá falando assim, o Exu não faz o mal. Mas se eu falar pra você que tem muita casa que o Exu faz o mal, só que não é Exu. É a pessoa utilizando o Exu pra fazer o mal. O Exu que faz o mal numa casa de Umbanda é o padre pedófilo. É o pastor ladrão. É o cara que está dentro da religião? Está. Mas ele não representa aquilo. Do mesmo jeito que um padre pedófilo pra mim não é padre, pra mim ele é um cara, um canalha, no mínimo, mas ele tem o título de padre. O Exu que faz o mal, ele não é um Exu. Ele tá falando que ele é um Exu, mas ele não é. O Exu mesmo não vai fazer. Então a gente tem essa questão. E tem muitas casas ainda hoje que ainda gostam dessa nomenclatura, até mesmo também para assustar. A gente não pode esquecer que a religião também é feita para o estado do Karl Marx, né? A religião cega o homem. Porque a religião ela é uma forma de doutrinação, de alienação. Caralho. Tem muita gente, eu falo isso da Umbanda. Desculpa eu fugir um pouco do assunto, mas aí eu já volto para falar das outras linhas. Não, mas eu até quero... Só pra eu fazer eu ia fazer uma pergunta nisso, agora acabou de sumir, gente. Tá. O Exu, então assim, só que o Exu, ele não pode fazer o mal. Ele não faz o mal. Não faz o mal. Então quando o cara faz o mal, ele usa outra coisa pra fazer o mal. Espíritos negativos, obsessores, trevosos. Que aí não tem nada a ver com essas linhas. Aí ele usa o nome de Exu, que sai de laranja no esquema. Sim. Porque ele já tem talvez essa imagem pesada, atrelada de alguma forma mesmo e popularmente já é o Exu, né? Então... Porque isso assim, pra quem não é do rolê, assusta, né? Tipo, os caras assim, cara, como assim? Os caras estão usando pra fazer mal e tal. Acho que é até legal, aproveita pra seguir faz o mal. Falar disso. E ainda tem pessoas, né? Por isso que eu vi com essa camiseta, né? Porque essa camiseta eu acho ela super provocativa, né? Eu também adorei. Que é o Exu te ama. Porque o Exu, ele é uma entidade como qualquer outra. O Exu, ele é o policial do plano espiritual. Só que ele é o policial da rota. Essa é a verdade. Ele é duro. Ele é duro. Então, no plano espiritual, por exemplo, o espírito negativo, o espírito obsessor, ele vai ser punido pelos Exus. Dentro da lei divina, da lei cósmica, ele vai ser punido pelo Exu. Então o Exu, ele é o policial, ele é o cara mais carrancudo, tem alguém deve ter alguns que vem limpando as coisas. Sim. Com uma água, com um pano, o Exu vem tirando do caminho. É isso. Cara, meio isso. É isso. Tipo, ele vem pra policiar mesmo. Ele vem tirando do caminho pra não... Você imagina um espírito que ele tá prejudicando, ele é um obsessor. Então ele tá prejudicando alguém. Quem vem retirar ele é o Exu. O Exu é o policial do negócio. É aquele que você liga, é o 90 da Umbanda. Da espiritualidade. Você fala assim, liga pro Exu, manda o Exu vir retirar, porque é ele que tira. Então o serviço do Exu já é esse. Então ele já vai ser mal encarado por isso. Eu tenho uma história interessante com o Exu, que é o seguinte. Há um tempo atrás,
coisa de 5, 6 anos atrás, eu passei por um problema muito grande com uma pessoa que queria me matar. Sim, coisa básica. Normal. Sabe? E eu recebi ameaças fortes e o cara apareceu na minha porta, ameaçou meus pais, me tacou uma garrafa de cerveja um dia, sabe, conversando assim, me xingou, falava absurdos, me tacou uma garrafa de cerveja, tudo. E eu fui na polícia, a polícia não podia fazer nada, o policial falou pra mim, o dia que ele te der um tiro, aí a gente pode prender ele. Enquanto ele tá falando que vai te dar um tiro, a gente não pode. Falei, que legal, então eu vou pra casa e espero ele... Tomara que o tiro pegue de raspão. É absurdo, né? Justamente. Então fui na polícia, não resolveu nada. Entrei com ação judicial, entrei com medida protetiva, nada solucionava, nada tirava esse infeliz da porta da minha casa. Sabe, falando absurdos, gritando besteiras, me difamando, ok. Falei com pastores pra me ajudar em oração, todo mundo orando. Cobraram uma coisa ou outra. Sabe? Não, nem cobraram, mas todo mundo orando firme, a igreja de oração e, nossa, vamos orar pra afastar, tal. Cara, eu saía de casa, Marcão, eu me trancava em casa, eu saía muito pouco de casa, porque a sensação que eu tinha... é medo, né? A sensação que eu tinha é que eu ia sair de casa e tomar um tiro a qualquer momento. A minha vida virou um inferno. A minha vida e da minha esposa. Virou um inferno a nossa vida. Você começou a saber como é que é nascer na cachoeirinha, né? Eu juro. Eu me senti assim toda a minha infância. Cara, virou um inferno, nada resolvia. Aí sempre tem alguém que fala, então, tem um terreiro? Não, aí eu lembrei do terreiro que eu ia quando eu era criança. Sabe? E eu lembrei do Exu que tinha naquele terreiro. Eu também tive meu histórico na Umbanda. Enfim. Eu fui nesse terreiro. Pra variar, terreiro bom é longe. Sim. Terreiro Já dizia Leandro Hassum. Não é? Muito bom. O terreiro não é longe, ele não é... Se tá muito central, bem localizado, não funciona. O seu é perto, né? Mas depende, eu tenho uma filha que é de Mogi. Então pra ela fala, puta, terreiro longe. Excelente. Os filhos que moram longe. Eu tenho um casal que vem de Paulínia. Olha aí. Por quê? Porque terreiro bom é terreiro longe. É que ele recebe imigrantes, né? Mais ou menos isso. Eu fui nesse terreiro. E eu fui trocar uma ideia com o Exu desse terreiro. E aí o Exu perguntou o que eu queria. Eu falei, tem um sujeito assim. Falou, o que você quer que eu faça? Eu falei, eu quero que tire ele da minha vida. Afasta esse cara da minha vida. E esse Exu falou pra mim, então eu vou dar meu jeito. Vou dar um jeito e ele vai sumir da tua vida. Só que quando ele sumir, você lembra de vir aqui me agradecer. Você tá vindo pedir ajuda? Lembra de vir aqui me agradecer. Eu falei, não, tudo bem. Meu amigo, aquele negócio que a gente fala que... quando você fala que o Exu vai dar um jeito, o folclore popular acha que o cara vai ser preso, o cara vai morrer, alguém vai matar ele, porque ele já não era uma boa pessoa, alguém... Sim. Não é? Você imagina que o jeito que o Exu vai dar é esse. Tudo. Meu amigo, esse cara se apaixonou por uma mulher, casou e foi morar no Maranhão. Que beleza. Cara, assim, Marcão, foi impressionante. Foi coisa assim de... Em 3, 4 meses, a vida desse cara mudou e o meu problema acabou. Sabe? E aí, fui lá. Sabe? Comprei um belo de um uísque e fui lá presentear o... Eu brinco dizendo que é o meu amigo Exu. E é mesmo, cara. Mas isso que você está contando é a nossa realidade. É o seu dia a dia. É o meu dia a dia. Pra mim é um fato isolado. Pra você é o... Pra nós é o dia a dia porque as entidades... E é legal você ter falado isso. Não é que o Exu matou a pessoa. Não. Ao contrário. Ajudou a vida da pessoa a melhorar. Deu um jeito na vida do cara. Desenrolou. Porque o Exu, ele sempre vai fazer o bem, não vai fazer o mal. Tem um pessoal ainda que prega de Exu, que fala que o Exu faz o bem e faz o mal. Depende do que você pede. Isso é outra bobagem. Mentira isso. O cara casou, entendeu? Tudo bem. É mal? Depende. Penalizou de alguma forma? Esposa, calma, esposa. É brincadeira. É brincadeira. Você sabe disso. Olha, mas os dois com medo ao mesmo tempo. Parece um espelho. Os dois. Desculpa, não, mas eu tô imitando ele, cara. A minha esposa tá aqui, ela sabe. Mas a diretora, um abraço. E conheci na macumba, né? Então já legal, tem outra pegada. Mas isso do Exu, muita gente fala, faz o bem. Não, ele faz só o bem.
Você sabe que você só tá aqui hoje na mesa porque a Pri é melhor diretora, né? Sim. Que claramente a gente só não fez o inverso porque... Falou, quem é que vai dirigir o programa hoje? Quem é que vai dirigir o programa? A gente queria a Pri aqui e ali ao mesmo tempo. Como não dá... É verdade. Aí a gente... É verdade. Você sabe que a pauta original, que eu e Marcão conversamos, nós queríamos... Pai Léo das Pedreiras e Mãe Pri das Águas. É esse. Mas aí o Cello não veio. Cello não veio. Foda, hein, Cello? Fica a dica. Mas é porque o meu problema é o seguinte, eu fico cortando de vocês, eu gosto muito da conversa. E aí eu esqueço de ficar cortando. É verdade. Isso aconteceu. O Caso vai ficar bravo comigo, que isso aconteceu. Uma vez o DVD começou a falar mal com um negócio legal, aí eu comecei a assistir o DVD e eu parei. E fiquei... É verdade, né? E aí quando eu olhei, eu falei, caralho, eu esqueci de cortar pra ele. Ficou no convidado, tipo, convidado assim, ó. Eu causo esse fascínio nas pessoas. O Caso falou que o último programa que vai sair hoje, inclusive, você já saiu. Ele falou que ele esqueceu de editar, que ele tava assistindo, aí ele esqueceu de cortar, ele ficou 1 hora assistindo, ele... rapaz, eu tava editando. Aí ele voltou e começou a editar. Acontece, né? Você cria esse flow. Bom, a gente tava falando de fazer bem e mal, que não existe isso. Não existe, só vai fazer o bem. Acho que isso é muito importante ficar frisando. Só faz o bem. 20 vezes, porque, tipo, é impressionante como isso ficou na cabeça das pessoas, Você sabe que tem uma coisa, e aí quando a gente fala em Exu, eu gosto muito de citar talvez o Exu mais conhecido de todos, que é o Seu Sete da Lira. Seu Sete da Lira, da mãe Cacilda, que é o Exu que foi no Chacrinha. Você já deve ter ouvido falar dessa história. Essa história é maravilhosa, cara. Um dia, foi ele e o Cláudio Cavalcante. Flávio Cavalcante anunciou a semana inteira ia trazer ele. A mãe de santo que ia incorporar o Exu Sete da Lira. E o seu Sete da Lira falou, vou. E ele foi, cara. Só que ele ia no Flávio Cavalcante. Só que ele foi sequestrado. No meio do caminho, levaram ele pro Chacrinha. Pela produção do Chacrinha, cara. A produção do Chacrinha foi lá e sequestrou ele. E aí depois ele saiu de lá e foi no Flávio Cavalcante. Então ele foi nos dois. Durante quase 1 mês ele foi. Ele ia todo domingo. E ele transformava aquilo numa gira. E era o Seu Sete da Lira. O Seu Sete da Lira era um Exu que ele vinha na Mãe Cacilda. A Mãe Cacilda que era uma pessoa extremamente pudorada, uma pessoa, sabe, introspectiva. Seu Sete da Lira tinha um cordão de carnaval que ele saía na frente da escola de samba, cara. Ele ia com o charutão, ele descia as avenidas do Rio de Janeiro, abre alas, de capa e canela incorporada, que o Seu Sete da Lira pulava o carnaval, ele gostava do carnaval. Caralho. E aí tem muita gente que fala assim, aí, isso aí é uma entidade? É, porque esse é o lado do Exu. Só que tem um outro lado do Exu, da Mãe Cacilda, que pouca gente fala. Seu Sete da Lira, numa gira, ele tinha um convênio entre aspas, que era doação, da Pirassununga. A Pirassununga mandava caixas de cachaça pro Seu Sete da Lira. Porque o Seu Sete da Lira tomava, em média, 200, 300 garrafas de pinga numa gira. 200 garrafas de pinga numa gira? Tem ele era um Exu com patrocínio. Com patrocínio. Ele tinha patrocínio de charuto, porque ele fumava 20 caixas de charuto numa gira. Porque as giras dele duravam a madrugada inteira. Principalmente as giras de Santo Antônio, que era 13 de junho. Aí você fala assim, mas isso aí é uma entidade? É. Você sabe quantas pessoas Seu Sete da Lira atendia numa noite e curava? 5.000 pessoas. Tem casos comprovados, Seu Sete da Lira, dele pegar uma garrafa de pinga e ele fazer esse movimento e a gota da pinga cair no olho da pessoa e a pessoa voltar a enxergar. Isso comprovado com o documento. Então o Exu é isso. Exu, as pessoas pegam muito no lado do o Exu farrista, o Exu do carnaval, o Exu... Mas o Exu é a cura também. É que isso, pô, pra quem é conservador, isso é um tapa, né? Os caras ficam, como assim? Tomar cachaça, não sei o quê, mas curava gosta as de pessoas. festa, então, cara. E a história do Seu Sete da Lira é muito legal falar, e eu gosto muito de contar dela, porque eu fiz, aliás, no meu canal, eu tenho uma live que eu fiz com o Cambone do Seu Sete da Lira. Que a Mãe Cacilda já é falecida. No dia da inauguração do terreiro foram 18.000 pessoas. Você tem ideia, 18.000 pessoas indo numa Umbanda? E o Seu Sete da Lira, ele tem altas histórias. E uma delas é que a última vez que ele foi na televisão, eu acho que era o Médici. Não lembro quem era o presidente, se era o Médici ou o Geisel. Era ditadura ainda, detalhe, tá? Ditadura, os atabaques lá comendo solto, cantando Peixu. O presidente ligou na Globo e falou o seguinte: pegou, tira isso do ar agora. Aqui não é macumba. O presidente do país ligou na Globo. Quando ele tá falando com o diretor da Globo, a mulher do presidente, que eu acho que é o Médici, incorporou uma pombagira dentro do palácio.
e falou pra ele assim, não mexa com o seu sete da lira, você não sabe com quem você tá mexendo. E aí foi liberado. E aí depois ele acabou saindo da TV. Mas isso é um movimento de Exu legal de falar. Porque Exu é isso. Exu é sim uma entidade mais desbocada, que fala, que bebe seu uísque. Na minha casa não bebe, porque a gente não usa bebida alcoólica, mas que bebe, que fuma seu charuto, mas ele está ali pra curar. Seu sete da lira nunca veio pra prejudicar a vida de ninguém. É pra cura, é pra ajudar, é pra abençoar, é pra abrir os caminhos. Vou fazer uma pergunta bem leiga, né? Pergunte. Tipo, você falou do seu sete da lira. Ele só pode incorporar, tipo, ele é o santo de cabeça? Faz sentido falar isso? Não, ele era o Exu. O santo de cabeça da mãe Cacilda era a Cabocla Jurema. Tá, mas tipo, vamos supor, ele era dessa... Como é que é o nome dela? Linha de Exu, da mãe Cacilda. Mãe Cacilda. É uma entidade. Ele é uma entidade de outra pessoa também ou não? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Uma entidade, ela pode trabalhar com 2, 3 médios. Mas é bem 2, comum. 3 no máximo. É, porque também não vai ter tempo hábil, né? Que imagina o preto velho, trabalha com 10 pessoas, aí chega na segunda-feira tem gira de preto velho em todas as casas. Então todo mundo que, tipo, que tem... Geralmente são diferentes e... Ah, tá. Aonde que você vai querer chegar? Todo o seu sete da lira é igual? Não. Por exemplo, você... É por aí. Você se chama Marcão Nascimento. Certo. Mas quantos Marcos Nascimento não existem? Muitos. Vários. Então, existem vários setes da lira. Só que todos os setes da lira, todos fazem parte da mesma linha, da mesma falange, que nós chamamos. Então, imagine uma família. Por exemplo, vamos supor que nós aqui somos todos podcasters. A gente desencarna. E aí vai ter uma linha de podcasters. Ah, tomara que não. Tomara que não. Tomara que não. Porque senão a gente usaria o nome do mais famoso. Sei lá, do Monark. Monark, é triste. Aí todo mundo ia incorporar com o nome de Monark. Eu não queria ser um Monark. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Tá, entendi. E assim, de novo, outra pergunta leiga, mas que eu acho que é importante pra quem tá ouvindo. Tipo, esses todos, os 7 da Liras, eles são muito parecidos... Ou eles podem ter, digamos que, personalidades diferentes? Não. Tipo, esse da TV, puta, festa e não sei o que, cana e tal. Pode ter um outro que, por exemplo, não bebe? Sim, totalmente. Porque são espíritos. Cada espírito, ele é um ser. Aquele espírito que está ali, o seu Sete da Lira, o Pai João, ou o próprio Emmanuel, ele é uma junção de todas as encarnações daquele espírito. E nenhuma história vai ser igual. Então, esses espíritos... necessariamente tem que já ter sido encarnados? Todos eles já foram encarnados em algum momento? Várias vezes. Várias vezes. Então, tipo, eles estão no momento que eles chegaram, que eles não encarnam mais? Isso. Ou eles podem voltar a encarnar? Eles podem voltar a encarnar. O Emmanuel mesmo reencarnou. Mesmo sendo o mentor do Chico. Reencarnou. Pode querer reencarnar, mas é difícil, tá? Não é comum. A questão são duas coisas muito, muito diferentes. O espírito que está no plano espiritual, ele vai baixar na Umbanda com um nome de uma família. Aquele nome não representa ele. Por exemplo, você imagina só uma criança... Representa o squad dele. É isso. Entendi. Por exemplo, imagina só uma criança, sei lá, em Portugal, ano 1400, nasce aquele menininho lindo, tá? Em Lisboa, vai batizar, o padre fala assim, que nome você vai colocar nesse bebezinho? Ela fala assim, Tranca-Ruas. Não. Nenhuma criança foi batizada com o nome de Tranca-Ruas. Vai ser Manuel, opa. É isso. É o Manuel Alves, que encarnou com o Manuel Alves. É Portugal, né? 12 vezes como Manuel. Talvez, né? É possível. O sobrenome é Fecha Vias. Eu acho... Que piada ruim. Eu acho que nem 12 como o Manuel. Pelo menos deve ter umas 3 como o Joaquim. Joaquim. Quinzinho. Opa. Como Quinzinho. E aí, na última encarnação, no plano espiritual, ele vai chegar e falar assim, qual que é o seu trabalho? Não, meu trabalho é abertura de caminho. Então você vai trabalhar na linha, por afinidade, do Tranca-Ruas. Então aquele Manuel Alves vai usar o nome de Tranca-Ruas. Então rola. Acho que. Você tem que perguntar alguma coisa sobre, que eu queria perguntar agora sobre esse rolê da reencarnação. A minha pergunta vai na sequência disso. É que eu nem falei das outras linhas, mas vamos. A gente volta depois. Vai voltar nas outras linhas. A gente volta depois. Não sei porquê, tá me parecendo um pouco speak. A gente tá abrindo aba. Esse seu. É que você que traz isso pra nós. Sabe, essa sua energia, Léo, você traz o caos pros podcasts. Não, mas é que, mano, é muito interessante. Eu me interesso. Teve muito tempo da minha vida que eu queria fazer, quando era moleque menos bobo, que eu queria fazer teologia e eu pesquisei com força e eu só não fiz teologia porque não achei nada que fosse plural, tá ligado?
Todas as teologias são tudo muito era teologia, focadas. tipo, não, ou vai aprender dessa religião, ou é tipo extremamente católico, tipo presbiteriano, né, no caso, Mackenzie. Sim. Ou é na PUC, que é extremamente católica, ou é alguma coisa tipo extremamente evangélica, mas não tinha algo plural, tipo, não tinha algo que você estudasse matriz africana que fosse mais do que 2 semanas, entendeu? Eu sou professor de teologia. Então eu sou teólogo. Mas eu sou professor de teologia de religiões de matriz africana. Agora, eu não tenho uma faculdade de teologia. Por quê? Porque as faculdades de teologia, elas são de teologia cristã. E não adiantaria nada pra mim. Agora, eu como um pensador, um bandista, vamos dizer assim, como um teólogo, eu me dou o direito de estudar sobre várias religiões. Me aprofundo na matriz africana, mas assim, tenho um bom conhecimento de várias. Somente as religiões brasileiras que tem no Brasil, evangélica, católica, já fiz questão de estudar muito para poder falar, porque eu como teólogo eu tenho também que saber falar das outras. Sim. Né? Por mais que eu vivencie uma. O problema de muitas faculdades é isso, você foca numa só. E aí? Então você não tá sendo... Desculpa, você não é teólogo. Não você é um especialista é cristólogo. em religião, É cristólogo. na sua E religião. olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. Então, eu quero perguntar de reencarnação, né? Eu achei muito bonito quando eu comecei a namorar uma menina que o pai dela, ele era kardecista. E ele tinha muita paciência. Então, eu sou muito curioso, então juntava, né? Ele sentava e começava a me explicar. E eu achava muito da hora. A namorada achando, pô, o Marcão vai vir aqui pra gente dar umas namoradas. Nada. Queria saber de Ficava no reencarnação. sofá. Porra, mas eu tenho muito mais saudade do pai dela do que dela. Mano, não tem a menor dúvida. Se eu voltasse com ela, era pra poder conversar com o pai dela. Cara, o pai dela é muito gente fina, saudades dele, inclusive. Mas o que acontece? Ele me falava muito sobre o bagulho da evolução do espírito, né? Sim. Que a gente reencarna, pelo menos a visão kardecista do rolê, que a gente reencarna pra poder evoluir alguma coisa que você tá cagado, que você precisa melhorar. Aí, pô, desencarnou. Não arrumou, vai encarnar de novo pra poder arrumar aquele negócio ou outra coisa pra você ir evoluindo. Sim. É isso? Pra gente poder entender a reencarnação, a ideia de reencarnação ela não surge no kardecismo. A ideia de reencarnação ela vai surgir nas religiões hinduístas. Tá? E eu falo religiões hinduístas que muita gente acha que o hinduísmo é um só. Não, tem vertente pra caramba. Mas é de lá, do tronco hindu, que você pode reencarnar. Tanto que não só do hindu, porque depois vai pro Nepal, toda aquela região. Os próprios taoístas também acreditam em reencarnação. O bagulho do Tibete lá, né? Do Buda. Isso. Falam que o Buda, ele vai reencarnando, né? O Dalai Lama também tem um lance, o né? Filme, né? Se você assistiu os 7 anos no Tibete? Não. O filme que é com o Leonardo DiCaprio e tal, ele conta essa história, né? Que ele conhece o Dalai Lama, o cara que é o pesquisador, e o Dalai Lama, ele quer construir um cinema. E o Dalai Lama pede pra peneirar a areia, porque não pode matar nem as minhocas pra fazer o buraco. Aí ele pergunta assim, mas por quê? Ele falou, porque talvez essa minhoca seja sua mãe. Porque a reencarnação que acredita-se no Oriente é essa. Você pode reencarnar cada hora num ser diferente. Tanto que no Caminho das Índias eles brincam muito com isso. Eles falam, eu só não quero reencarnar como um elefante. Porque eles têm disso. O hindu. Só que esse tronco hinduísta, ele vai partir pro cristianismo. Tá? O cristianismo raiz, ele acreditava em reencarnação. Ele acreditava. Só que aonde que mora o grande problema? Um dia, a Rainha Vitória pegou a Bíblia e falou assim, chamou os padres e falou assim, o que é esse negócio de reencarnação aqui? Me explica que eu não entendi. Ele falou, isso estava na Bíblia, tá? Ele falou, não, sim, você pode reencarnar como um animal. Quê? Não, mas eu sou uma rainha. Eu não vou reencarnar, eu não quero animar, muito menos com uma plebeia. Vai ser uma leoa, então. Daqui eu só posso subir. E aí eles tiram a reencarnação da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica deixa de acreditar em reencarnação. Eu adoro como a galera realmente acha que o que tá escrito veio de Deus. Fabulação. O bagulho assim foi falado, depois foi escrito, depois foi editado 1 bilhão de vezes, depois foi traduzido. E o cara acha que o que tá ali veio diretamente de Deus. Absoluta. Eu ainda brinco, eu falo assim, a culpa de tudo isso é de Xangô, né? Porque Xangô é sincretizado com São Jerônimo. Eu falo, a culpa disso é do Jerônimo, que nem chamava Jerônimo, chamava Eusébio. Porque o São Jerônimo, ele só virou santo por causa disso, porque ele pegou a Bíblia em aramaico e traduziu pro grego. E aí que começam os grandes problemas. Por quê? Porque você pega uma língua extremamente oriental pra trazer uma língua extremamente mais nova, que era o grego. E aí começa... cara, tem muita história... E, cara, ainda mais a Bíblia, que é cheia de metáforas. Totalmente. Não é? Então, o sentido de algumas histórias pode ter sido mudado completamente. Palavras, né?
palavras, porque você pegar uma Bíblia e você falar assim, eu vou traduzir do italiano pro português, são todas línguas latinas, vêm da mesma mãe. Agora, você vai traduzir do aramaico, do hebraico pro grego, cara, é outro tronco linguístico. É a mesma coisa você pegar um texto, sei lá, em alemão e traduzir pro português. Apesar que o alemão ainda é um pouco latino. Mas o alemão, por exemplo, tem termos que uma palavra significa um termo em português que é de 12 palavras. 10 palavras. Uma palavra deles você imagina a tradução? Um termo pra gente, né? Tipo, é uma estrutura, uma frase inteira. Então você imagina isso naquela época, sem tantos linguistas, sem tanto tempo de pesquisa, fala assim, ó, traduz aí, malandro. E sabe uma coisa também que eu acho que aconteceu um pouco com a Bíblia? Vou abrir uma outra caixa. Com a Bíblia também, que é o seguinte. Imagina que São Jerônimo, ele era um frade. Ele é um cara, um gordão de barba, que falaram assim pra ele, você conhece aramaico, traduz pro grego. Marcão, você acha que ele tava traduzindo? Você já fez tradução, você faz roteiro. Você tá fazendo roteiro, você acha que alguém não sentou com uma cadeirinha do lado e falou assim, aproveita, bota tal coisa. Eu tenho coisa. Eu tenho uma prima que é super boa atriz. Então. Põe ela, põe o papel dela aí. O nome dela era Maria Madalena. Você consegue. Põe o nome, Maria Madalena é nome de mamãe. Eu queria muito fazer essa homenagem pra ela. Maria Madalena, essa é uma questão. Maria Madalena não era uma prostituta. Nunca foi uma prostituta. Maria Madalena era rainha. Ela vinha de um reinado, alguns falam que ela era a rainha de Sabá. Ela não tinha nada a ver com uma prostituta. Ela não era uma mulher da vida. Mas talvez tenha sido passado pra esse lado, porque talvez ela fosse uma mulher que quebrasse certas regras sociais, imagina. Sim. Falasse o que ela não devia falar. E vamos ser sinceros, ela era a mulher do cara. É isso. Você pega os entremeios, ela era a mulher do cara. Ela era a mulher de Jesus. Ela casou com ele. Só que a igreja não pode permitir um negócio desse. Porque a igreja prega um Jesus que, cara, um Jesus que é... irreal. Cara, vamos ser sinceros. Hoje, Jesus hoje é o cara que abraçaria a árvore de good vibe. Se hoje ele não é aceito numa família que mora, sei lá, aqui na Penha, você imagina que ele ia ser aceito na Palestina, cara? Você acha que José... Imagina a Maria chegando no meio e assim, então, José, tô grávida. E não é de seu. Mas não é nem... então. Mas aí também tem a questão a virgem também, parece que a tradução da palavra virgem, na realidade, seria noiva jovem, ou mulher jovem, um negócio. Sim. Então, você vê uma mudança, uma palavra que tem um sentido dúbio e muda todo Meu amigo, sentido. eu vejo uma agência falando com uma indústria. O cara fala assim, cara, mas assim, aqui a gente já soltou ontem um negócio, uma nota, falando que é virgem. Os caras estão toca pra não voltar. Se eu tiver que voltar pra falar com o presidente, isso vai dar uma bosta. Eu não sei, você não sabe, segue virgem. Você acha que o cara falou assim, ninguém vai se pegar nisso, cara. Ninguém vai se pegar nisso. 2000 anos depois. Você sabe que uma coisa, até hoje, ninguém consegue comprovar que os 4 evangelhos são daquelas pessoas. E mesmo assim, se for, você tem 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? O cara que mais fala de Jesus é Mateus. Marcos, Lucas e João quase não falam de Jesus. Sabe por quê? O Mateus era o mais próximo de Jesus. Só que você sabe qual que era a proximidade de Mateus com Jesus? Ele era o amigo do primo do vizinho de Jesus. E não é um cara que estava ali no dia a dia de Jesus. Então isso não funciona. Os caras que escreveram a vida de Jesus não viviam com Jesus para escrever. E o Mateus é o que mais escreveu. Aí você tem um outro lado. Por exemplo, Judas Tadeu. Sabe quem é Judas Tadeu? Que é o santo do Flamengo. São Judas Tadeu era primo de Jesus. E ele era apóstolo de Jesus. Tá? Não é só o Judas Iscariote. Judas Tadeu era apóstolo dele. Tava ali do lado dele. Judas Tadeu é o noivo de Canaã. Não tem aquela história que ele transforma água em vinho? Uhum. Era o Judas que estava casando ali. Que era primo dele. Qual que era a profissão de São Judas? Vocês têm ideia? Nenhuma. Não. Historiador. Você acha que Jesus tinha um apóstolo que era primo dele, que é o cara da boda de Canaã e era historiador e não escreveu nada de Jesus? É possível isso? Nem a pau. Os apócrifos de São Judas Tadeu não são aceitos pela igreja. Por quê? Porque São Judas Tadeu... Talvez sejam reais demais. São reais demais. Ele era primo do cara. Ele conta coisa que ele fala assim, que Jesus, quando era novo, um molequinho, novinho. Sabe qual era a brincadeira de Jesus? Matar passarinho e ressuscitar depois, cara.
Ele matava os passarinhos, depois ele chegava, soprava e o passarinho vivia. Cara, Era porque brincadeira do menino. Se você é um moleque que tem esse poder, porra, não velho. Pra quem assistiu o Jack Chan, que tem o Budinha, sabe como funciona a criança com poder assim. Marcão. O mestre do ar, entendeu? Sabe como é uma criança com poderes. Marcão, ele deve ter ressuscitado o amiguinho, Marcão. Ele fez a brincadeira isso. de vivo ou morto começou aí. Mas você sabe que morto. tem. Aí os caras, porra, Jesus de novo. Jesus. Mas não, aí tá é vivo. foda. Mas no apócrifo, tem um apócrifo de São Judas que eu gosto muito dessa parte, que é de um menino enchendo o saco dele, desde brincadeira de moleque. E aí o moleque começa a encher o saco de Jesus. Jesus tem novo, de 6, 7 anos. Jesus joga o menino no poço e mata o menino. E aí, cara, porra, Jesus, você matou teu amiguinho. Eu não sei o que, a família chorando. Aí Jesus fala assim, ai, tá bom, velho. Você quer que eu revivo? Igual eu faço com os passarinhos? Aí ele pega o menino, assopra o menino revive. Então Jesus, ele matou um amiguinho só porque era... Pela zoeira. Tá enchendo meu saco, cara. Porque Jesus, ele era esse cara. Se você pegar os entremeios de Jesus, as coisas, mesmo que estão na Bíblia, por mais que sejam muita fabulação, Jesus, ele era um cara... Ele era um cara paz e amor, mas Jesus era um cara metódico, cara. Jesus é o cara que pega o chicote e quebra tudo, cara, porque ficou puto. Então, Principalmente quando ele cruza com um religioso. com religioso. Ele adorava, né? Com gente, ele adorava, com né? gente vendendo coisa em nome da religião. Então, nossa. Bicho, ficava puto, Com velho. gente vendendo tijolinho? Só- Meu quer Deus, co- se só- ele adorar o Silas Malafaia. Que é a Jesus coisa amado. mais real do que ele entrando. É isso aí, eu lembro muito. É que ele entra na feirinha, como se fosse uma feirinha de coisa religiosa. Os vendilhões do Quebra templo, a porra toda. O cara quebra na porrada. Então não é aquele cara ficar assim, não, só transforma coisa. Mano, ele era de ir pra frente, pra botar a cara nas coisas, né? Sim. E hoje em dia a galera fala assim, não, tô vendendo em nome dele, malandro. Tá tudo muito Não. errado. Tudo muito errado. Ele era um cara bem diferente do que as pessoas... Na Bíblia, mostra-se já um pouco disso, mas ele era bem diferenciado. Léo, vamos voltar lá, lá nas linhas. Nas linhas ainda não, a gente não terminou. Ainda o não vai assunto. pras linhas? Não. Pera aí, então deixa A eu gente manter essa aba aberta. A gente começou a reencarnação, É verdade. o hinduísmo e tal, não sei o quê. Então. E aí a reencarnação. Então a reencarnação é tirada disso. Porém, o Allan Kardec, que nem se chamava Allan, o nome dele era Leon. Allan Kardec era o nome de um druida que ele foi numa outra reencarnação, que um dia um espírito falou pra ele: você é o espírito de um druida que chamava-se Allan Kardec. E aí ele usa esse pseudônimo. É bom que quem joga RPG sabe que é druida. Precisa ser nerd, Tem que sabe? ser, agora foi bom. O Allan Kardec, aliás, tem um filme muito bom na Netflix que conta a história de como ele escreve o livro Eu vou dos querer ver espíritos. depois. Eu vou querer ver depois. É muito legal, é um filme brasileiro. O Allan é o seguinte, ele era um cara que ele era um professor e ele tava se aposentando, cara. Se aposentando. E ele não acreditava em nada, ele era super cético. E aí ele começou a ver as mesas girantes. E aí ele vai num espetáculo e vê aquelas mesas levantando e girando. Ele fala assim, isso Nem daí, fudendo. nem fudendo, isso aí é mentira. Isso aí é ilusionismo. E aí ele vai e realmente ele descobre que é ilusionismo. Só que aí uma pessoa fala assim, então, é ilusionismo, mas tem lugar que a mesa gira. Mentira, quero ver. E aí ele começa a ir ver. E aí tem um dia que ele vê a mesa girante. E aí ele começa a descobrir algumas coisas. E aí ele começa a escrever o livro dos espíritos. O livro dos espíritos, é muito legal de falar isso, porque é ele que traz essas questões de reencarnação. Como ele foi escrito? Ele foi escrito da seguinte forma. O Allan Kardec, ele pegava e ele ia na casa do DVD. O DVD era um médium. O DVD incorporava o espírito Filomeno. Filomeno, o que é Deus? Deus é o princípio infinito. Tá bom. Aí ele ia no outro dia no Marcão. Marcão, incorporei. O Marcão incorporava o Benedito. Benedito, o que é Deus? Deus é o princípio infinito. A mesma frase. Aí ele ia numa outra mulher. Ele ia em 3 espíritos. O que os espíritos respondiam iguais, ele colocava no livro dos espíritos. Então foi assim que ele escreveu o livro dos espíritos. Caralho. É muito louco. Não foi uma coisa que... O Allan Kardec não era kardecista. Ele era um cara que ele não acreditava no que ele estava falando. E aí ele vai trazer essa questão da reencarnação. Mas pra gente fechar isso. O que a Umbanda acredita de reencarnação é baseado no livro dos espíritos também. Você vem, você encarna, não para pagar somente. Você vem para evoluir. Tá? Porque vamos ser sinceros, para pagar o Messi não paga tanto assim não, cara. Se a gente falar que só vem para pagar, então o Messi tem muito menos karma do que tem a criança que tá agora numa favela. Não é só para pagar. Existe todo um meandro para que aquele espírito entenda a sua evolução. Mas você vem também para ser feliz, senão a gente vai entrar no conformismo. Ah, não, tudo já está escrito, então eu não preciso fazer nada que tudo vai dar certo. Ou vai dar errado. Não é bem assim. Acima de tudo existe o seu livre-arbítrio de fazer
um novo amanhã acontecer todo dia. E pode, inclusive, acontecer de você vir pra poder se desenvolver e não se desenvolver porra nenhuma por causa do seu livre-arbítrio. Volta com uma dívida maior ainda. Com certeza. Agora vamos voltar para as linhas. Agora, beleza, sim. Reencarnação, fechamos. Fechamos. Quais são as outras linhas? Você falou do preto velho, do caboclo, da criança e Exu. Que o Exu ainda é dividido em 3 arquétipos. Exu, Pombagira e Exu Mirim. Pombagira é o Exu mulher, Exu Mirim é o Exu criança. Certo. É isso. É tudo a mesma, é mais ou menos a mesma ideia. Tudo a mesma ideia. Tudo a mesma coisa. Pombagira também, pra quem assusta, tem medo, acho que é legal falar sobre ela pra poder também desmistificar igual o Exu. Muita gente liga a Pombagira a uma questão de prostituição, que não é uma verdade. Primeiro, que se ela foi prostituta em vida, isso não era crime, é um problema dela. E não é porque... as pessoas falam assim, mas eu fui lá no terreiro e a médium com a Pombagira, ela tava daquele jeito galanteador. Isso não existe, isso é a médium, não é a Pombagira. Porque não é porque a Pombagira foi prostituta que agora em vida ela vai ter que ficar lembrando do serviço dela. Imagine só que você tenha um Exu que foi padeiro. Você vai no terreiro e ele vai ficar assim: o que é uma rosquinha? Uma rosquinha? Um pãozinho? Um pãozinho? Me traz farinha que eu quero fazer uma rosca. É o fecha-guias. Não tem lógica. Porque do mesmo jeito que uma pombagira não precisa ficar com o arquétipo da prostituta, um cara que foi padeiro não vai ficar te vendendo um pão toda... O Corcunda foi padre, o Exu que eu trabalho. Ele não chega agora, meus irmãos, pega o pão. Não, porra. O que ele foi é o que ele foi. O importante é o que ele é. Então a Pombagira, ela é apenas um Exu mulher. E a Pombagira está para Exu como a cabocla está para o caboclo. É a mesma linha, só que com formas fluídicas de trabalhar. Pergunta, de novo, ignorante. Por que então que às vezes tem essa... Você falou que é a pessoa que encarna que é daquele jeito... Me explica porque, teoricamente... Aliás, é o animismo. Animismo Explica. É o nome disso. Animismo é quando você tem uma incorporação, só que você força essa incorporação. E aí você cria um estereótipo. Você cria um estereótipo. Inconscientemente. E esse estereótipo é repetido. Alguns conscientes. Quando é consciente, a gente chama de mistificação. Que é a pessoa que finge que está incorporada. Isso é consciente. Animismo é inconsciente. Tem bastante. Mas tem muito mais animismo do que mistificação. Tem muita gente que está fazendo loucura hoje e acha que aquilo é o certo. Entendeu? E tá ouvindo voz da cabeça dela, que muitas vezes é esquizofrenia falando e achando que é. Então, vamos lá. Então, quem faz isso, então a pessoa não recebeu, teoricamente. Ela pode estar recebendo. Existe um espírito ali, só que você tem que ver que espírito que é. Pode ser um espírito trevoso, se passando por uma entidade. Sim. Como pode ser também um espírito bom que fala assim, deixa essa mulher fingir que ela é isso. Deixa fazer o que ela quiser. Importante eu trabalhar e praticar minha caridade. Trabalhar em paz, tá. Só terminar as linhas que eu preciso fazer uma pergunta... Tá. Aí você tem mais outras 3 linhas de trabalho. Baiano, que descende do Catimbó Jurema. Aliás, essas 3 linhas descendem dos rituais de Jurema, que são bem mais antigos que a Umbanda, que são os encantados do Nordeste. Você tem o baiano, que representa limpeza, descarrego, o povo nordestino mesmo, que Bahia não tem nada a ver com o estado da Bahia, o nome povo da Bahia, ou baiano, teria a ver com a entrada de água, porque é o povo que trabalharia ali na praia. Mas aí depois acabou mudando e hoje na Umbanda, o povo da Bahia é o baiano. Mas você tem pernambucanos, cearenses nessa linha, que tem mestres de Jurema. Você tem os boiadeiros, que também são mestres de Jurema, que trabalham com o resgate dos espíritos perdidos. Os obsessores, os zombeteiros, são os boiadeiros, por isso que eles usam laço para pegar esses espíritos espiritualmente. E você tem o marinheiro. Tá, o boiadeiro ele trabalha um pouco mais no amor do que o Exu para poder tirar os caras. Muito mais. O Exu é a primeira fase. A primeira fase para tentar limpar é o boiadeiro, se não der, chama o Exu. O Exu é a rota. O boiadeiro é a GCM. É a GCM. É isso. É uma boa. Caralho, que associação. Agora usando arma. Cara, é bom pra explicar, cara. Porque acho que as pessoas têm muita dúvida sobre isso, assim. Então o boiadeiro fala assim, não. Primeiro, teoricamente, se fosse começar a tentar tirar alguém, verdade, você vai pelo boiadeiro. Trabalham juntos. Tá. Né? Leva um cara da rota e leva um GCM, 3 GCM, 2 do cara da rota. É assim. E o marinheiro... E o marinheiro, o que é? O marinheiro... muita gente fala, marinheiro é porque trabalhou no mar. Não é verdade, porque senão você teria que ter uma linha do exército, uma linha da aeronáutica. As forças armadas, imagina. Não é. O marinheiro, existe uma tradição que os negros escravizados trouxeram pro Brasil, que quando você morria, você voltava pra África, né? Era o que eles queriam. Nós, quando morremos, vamos pro céu. A gente fala isso, né? Quem é cristão.
Só que os negros escravizados eles não queriam ir pro céu, eles queriam voltar pra terra deles. Eles queriam voltar para Luanda. Luanda. Que triste isso, velho. É foda. Não, mas Nossa, é triste, que dor, é muito véio. bonito Não, essa... é bonito, mas assim, imagina você ter que pensar que você só quer voltar pra casa, tá ligado? Tipo, nossa, velho. Que ruim. E muitos desses negros vieram de Angola e eles usavam o nome de Luanda, que é a capital, que é as cidades mais antigas lá. A palavra de quero voltar para Luanda com uma língua brasileira, porque aí não é nem em português, porque os negros escravizados não falavam português, falavam brasileiro, porque é uma mistura de um monte de coisa. O L se torna R, então quero voltar para Uanda. Tornou-se Aruanda, que é um nome que hoje a gente usa muito na Umbanda. O plano espiritual para nós chama-se Aruanda. Vamos para Aruanda. Então Aruanda e Luanda é a mesma coisa. Cara, é a forma de falar. Ah. E a Aruanda, quem é que faz o caminho para Aruanda? Se você tem que voltar pelo mar? Os marinheiros. Marinheiro. Isso tem muito a ver, instintivamente, espiritualmente, com o mito do Caronte do Corante, que é o deus grego, a barca das almas. E quem faz a barca? O Caronte, ele é o quê? Um marinheiro. Então você trabalhar com marinheiro no Catimbó era você trabalhar com os espíritos que levavam as almas. Não as almas... Diferente do boiadeiro. O boiadeiro tá para pegar o obsessor. Mas quando você desencarna, quem vai te levar no plano espiritual? Os marinheiros. Aí a Umbanda puxa essa linha pra ela e por isso nós temos... E você vê que e tudo que tem a ver com isso puxa sempre pra um lado negativo. O Caronte tem uma puta imagem de, tipo assim, tá te levando pro lugar ruim, não. E não, cara, ele só tá te levando do ponto A pro ponto B. Até mesmo porque para os gregos não existia inferno e nem céu. Existia só o plano dos mortos. Ele se passa, só vai te levando e te avisando. Fala assim, ó, é o seguinte, você vai beber água em tal lugar... A Umbanda não acredita em céu e inferno. Todo mundo vai pro mesmo lugar. Em esferas diferentes, mas vai pro mesmo lugar. Ô, Léo, por que o estereótipo do marinheiro bêbado. Ser bêbado? Tem muita gente que tem o estereótipo do bêbado porque quando ele vem, ele fica fazendo esse movimento. É o movimento do barco, não é? Na verdade, aí a gente vai entrar numa outra questão. Como os próprios taoístas explicam. Para você chegar a Deus, você precisa do mantra, tantra e yantra. Mantra, do som. Tantra, movimento. E yantra, espiritualidade. Então, o balanço do marinheiro nada mais é do que uma forma do marinheiro equilibrar aquele ambiente. Então, imagina só que aquele ambiente está desequilibrado. Numa gira de caboclo, está desequilibrado, o que o caboclo faz? Ele dança, ele dá os brados, que são os silvos, os gritos. Você deve lembrar da sua mãe. Sim. O herê bate palma, dá risada. O exu a gargalhada. O preto velho é o estralar do dedo, bater o pé. Ele está equilibrando aquele lugar com aquele movimento. É um tantra. O marinheiro vai fazer esse movimento. Tem muita gente que fala assim, nossa... Cara, ele não tinha ideia disso. Nossa, que da hora. movimento estranho para chegar a Deus, né? Não. O Muro das Lamentações, os judeus fazem exatamente isso. É o mesmo movimento. É verdade. Que é o movimento... E aí isso tem a ver... Porque é que vai ficar um pouco mais tenso, mas dá para eu resumir bem. Isso tem um pouco a ver também com a questão da energia. O marinheiro trabalha no nosso chakra frontal, que esse é o chakra ligado a Iemanjá e toda a energia d'água. Iemanjá, Iara, Oxum, toda a energia ligada às águas. Esse é o nosso chakra, que é o Ajna. Esse chakra, ele trabalha com mais 2 chakras que estão nas têmporas. Logo, a energia, ela fica concentrada aqui, quando você está com o marinheiro. Faz um movimento, fecha o seu olho. Agora imagina esses 3 chakras com grande peso em energia circular. E deixa o corpo leve. Como é que você vai sentir o seu corpo? Deixa o seu corpo leve e fica imaginando que está circulando a energia nessa têmpora e nesses chakras. Tá vendo como o movimento começa a ficar involuntário? Sim. É um movimento de pêndulo. Sim. Por quê? Porque é um chakra de cima. Me dá... Parece que eu começo a fazer assim, de alguma forma. É a energia do marinheiro. Isso em algum momento vai... É a energia do marinheiro. Isso de chakras, eu até dou um curso sobre isso. Porque tem pouca gente que imagina que outro que o chakra tá ligado. Só para dar uma pincelada rápida. Você tem um chakra, que é o cardíaco, que é um chakra de cor verde. Verde na Umbanda representa caboclo, representa Oxóssi. Sabe qual que é uma mudra que os hindus fazem para ativar esse chakra? Com esse dedo, que é o dedo do elemento ar. Olha só, tá? Dedo do elemento ar. A mudra é para ativação desse chakra. É um movimento que o caboclo faz. É um movimento que todo caboclo de Umbanda faz. Você vai no terreiro de Umbanda, o caboclo tá batendo no peito, É uma mudra do elemento ar, que é o elemento de Oxóssi, que é o elemento do caboclo, dentro do seu chakra cardíaco. Ô, Léo, você citou as linhas... É muito louco, é muito louco. Você citou as linhas, não falou da linha do povo cigano. É uma linha da Umbanda sim. também? O povo cigano
É a segunda linha mais nova, né? Porque hoje a gente tem a linha dos malandros, do seu Zé Pilintra, que é uma linha dentro da linha de baiano. Seu Zé Pilintra está dentro da linha de baiano. Só que dentro da linha de baiano, e aí se a gente começar a fazer isso aí, não vai ter podcast pra isso, que dentro da linha tem as falanges. Por exemplo, na linha de boiadeiro, você tem o boiadeiro do campo, o caboclo boiadeiro. É isso. Dentro da linha de baiano, você tem o malandro, você tem o cangaceiro. O Zé Pilintra é uma entidade que ela trafega entre a linha da direita e a da esquerda, Isso, não é? isso. Ele tanto pode trabalhar como Exu, como baiano, como preto velho. Mas dentro da linha de baiano, ele trabalha na falange do malandro. O malandro é uma subdivisão na linha de baiano. Uhum. O povo cigano é um povo que começou trabalhando como do Exu. Os primeiros ciganos trabalhavam como Exu. Só que ao longo do tempo essa linha se desvinculou e hoje é uma linha específica da Umbanda, que é o povo cigano, que ainda é uma linha muito jovem na Umbanda. Então ainda existem muitos conflitos, as casas estão aprendendo a trabalhar com cigano. A representação da cigana incorporada, ela lembra muito a pombagira. Sim, Não. sim. Porque aí é que tá, na verdade não é nem por isso, é que porque muitas pombagiras foram ciganas em vida. Então acaba tendo o arquétipo parecido, mas é bem diferente, a energia é bem diferente do cigano. Fazer 3 perguntas na sequência que, cara, não vai dar. Realmente, não dá tempo, velho. Não dá tempo, tipo, de falar tudo que eu queria falar, porque realmente. Pergunta rápida. Nós nem demos corte da Marília Mendonça ainda. Tô brincando. Porra, é importante. Você falou de chakra e tal, de energia entrando e, né? Aquele bagulho do umbigo. Tem alguma coisa a ver realmente pra vocês? Ali você tem um cordão de prata que te liga com o teu espírito. Então aquele negócio de tapar o umbigo faz algum sentido mesmo? Você tapa o umbigo porque você está tapando a entrada do Manipura, que é esse chakra. Você está tapando a entrada de energia negativa por ali. Deve tapar o seu umbigo, sim. Sempre se tapa o umbigo? Em lugares que você pode achar que a energia é mais pesada. Porque assim, eu né, dou uma negada nas coisas e tal, não sei o quê. Mas tipo, tem lugar que eu entro que eu não consigo ficar, tipo, 2 minutos, tá ligado? Tipo, é bom. Dói minha cabeça, pesa pra cacete, parece que eu tô carregando um saco de cimento. Você tá trocando energia, eu você tá só sugando saio. por ali. É um negócio horroroso. Tem lugar Não, que eu tem entro. Gente que, tem gente que encosta perto. A gente recebeu um convidado aqui que sugou a nossa energia completamente. A gente Isso saiu é daqui normal. cansadaço, assim, parecia que. Mas não é só tapar o umbigo, né? Muita gente bota o esparadrapo. Não é. Antes do esparadrapo tem um negocinho antes, que é uma pedra. Você tem que botar uma pedra de ônix, ou uma turmalina, mas o bom é que seja um ônix, que é uma pedrinha, porque ela que vai bloquear o chakra. O esparadrapo é pra segurar. É só pra segurar a pedra. Eu vejo muita gente botando só um band-aid. Um band-aid de bichinho. E eu vi no Instagram, tipo, ontem. Os caras foram na festinha, a menina assim, ai, ela tá protegida. Aí o mano levantou a barriga. Tinha um band-aid de bichinho. Band-aid do Toy não tem Story. lógica? Porque o que passa menos energia? A sua blusa ou o band-aid? Se fosse só isso, então você já tá de blusa, já tá bom. Então não é. É a pedra que vai bloquear. Mas pra nós que é mesmo. maior, assim, tem que ser tem uns Onix grandes. Tem que ser um Onix, entendeu? É um negócio... Não, tem uns Onix grandão. Onix baixado... Tá, isso era uma pergunta. A outra pergunta... A terceira eu até já me esqueci, inclusive, eu devia ter anotado. Sobre incorporação, pra quem tem dúvida. Isso é uma dúvida que eu tenho também. Como fica você, Léo... O espírito do Léo. Não o espírito do Léo. Léo consciência. Léo consciência. O espírito... Tô falando assim, como que você fica nisso? Tipo, você apaga, você parece que estão guiando o teu corpo. Como é que funciona? Cada pessoa tem um processo um pouco diferente do outro, mas em suma é muito parecido. Muita gente me pergunta isso, eu já tentei explicar de várias formas. Hoje eu acho que a melhor explicação, sabe qual que é? Lembra aquele jogo do foguete que acendia a luz, que você falava assim, sim, não. É como se você estivesse num jogo daquele. Você tá vendo o que tá ocorrendo, mas você tá com um negócio, você não tem noção de espaço, noção de nada que tá ocorrendo ali. Então assim, você não faz teoricamente nada. Nada. É como se você fosse colocado de stand-by. É isso. Pra camada de trás e tem alguém ali. Tô naquele foguete só de olho, só olhando. Então quando você volta, quando você volta, você lembra de coisas que você viu ou não? Quando você volta, aí vai dependendo do seu grau de consciência. Normalmente quando você volta, você pode lembrar assim de algumas coisas. Aí cada um vai ter que falar do seu fenômeno. O meu fenômeno, como é que ocorre? Ontem eu tive gira, numa segunda. Ontem, quando acabou a gira, do que eu assisti, eu lembro uns 70% do que eu vi. Lembrando que
eu tô vendo, eu não tô ouvindo muito bem. Então, muitas das coisas que a entidade tá falando, que a pessoa tá falando pra entidade, eu não consigo entender do que ela tá falando. Isso eu já ouvi dizer, porque dependendo do que a pessoa fala pra entidade, existe isso da entidade meio que filtrar o que você pode ouvir e o que não? Sim, ela meio que tira do mudo e bota no mudo. Tipo assim, Até o que porque você pode lembrar ou não, porque tem coisa que a pessoa tá falando Que ela não quer que ninguém que é saiba. pra entidade saber, não você pro não Léo vai saber. lembrar. E é uma coisa muito louca, porque não é que você deixa de ouvir, não é que, pum, fica um silêncio. É fica tipo um negócio... Dá uma enrolada na hora, você não entende. Caramba. Tu vai assistir um filme ucraniano? Mais ou menos isso. E aí, esse é o meu fenômeno. Lembro os 70. Quando eu durmo, na terça-feira, igual hoje eu já lembro 40%. Amanhã o meu você cérebro já esqueceu filtrou. tudo. Amanhã já era. Tanto que eu tenho até um sério problema, porque isso, eu não sei se acontece com os outros, mas isso acontece comigo. Não é nem que apaga a sua gira pra mim, apaga o pós-gira também. Eu acho que o meu cérebro já não filtra mais nem isso. Então, por exemplo, acabou a gira, você chegou pra mim e falou assim, pô, Léo, tal, não sei o quê. Toma uma breja sexta, não dá. Várias vezes. Falei assim, não, mas eu combinei com o senhor depois da gira. Ixi, fugiu. Acabou, Saiu do sério. terreiro, foi comer Sério. uma pizza, não lembro o que comeu. Às vezes lembro que fui. Agora não lembro o assunto, eu fico realmente bem lesado com isso. Mas é um fenômeno meu, não sei com os outros. Mas, por exemplo, na quarta-feira amanhã, eu já não lembro de nada que ocorreu na segunda-feira. Talvez algumas coisas eu vou lembrar, vai ficar um resquício que eu não lembro. Mas, por exemplo, quando o Marcão apareceu, eu falei assim, então eu fui segunda... Ah, tá. Aí eu lembro que o Marcão foi. Mas do que ocorreu, não lembro. Cara, a mesmo. gente vai ter que ir finalizando o DVD. Esse aqui Só, que você quer eu perguntar? quero fazer uma outra pergunta. Vocês não querem Claro. perguntar de morte trágica pra eu falar da Marília Mendonça? Ai, meu Deus. Vamos. Mas antes eu quero fazer uma Mas pergunta. tem coisa assim- pra falar dela que vale a pena? Ah, o que pode falar dela é o seguinte. Eu brinquei, né, que eu fui no Supersônico, eu falei assim, daqui a pouco vai aparecer psicografia dela. Cara, no dia seguinte é a psicografia dela. E é humanamente impossível. É. A Marília Mendonça nem deve saber que ela tá desencarnada ainda. Uhum. Mortes violentas, os espíritos ficam desligados. Tá? Eles ficam desligados. E aí, qualquer espírito que passe por isso, esse espírito não vai ter condição de saber o que está ocorrendo. Eu falei isso. Imagina só, Marcão. Quando você morrer, você vai fazer falta para umas 2 pessoas, talvez. Nem que estejam aqui na sala. Sim. Mas pelo menos para 2 pessoas, talvez. Você faça falta. E... Não, pro DVD eu já não espero. Talvez mais pra Não você. vai nem no sei, velório, Pri, né? talvez. E essas 2 pessoas já podem te prejudicar. Prejudicar em que sentido? Imagina só, você desencarnou, porra. Tem gente que vai falar assim, pô, queria tanto que o DVD tivesse aqui, isso pode te desequilibrar. Agora você imagina uma mulher que tinha um monte de seguidor, com a Globo fazendo um monte de coisa. O que deve ter de gente louca, porque a gente fala isso, tem muita gente que vai no velório que vai pra aparecer. Mas tem muita gente que vai no velório e ai, coitado, não devia ter morrido. Assim, se eu sofri de alguma forma, porque eu gostava muito dela e curtia, eu fiquei triste real. Você imagina essa quantidade de gente triste chegando essa energia pra Marília Mendonça? Pesado, né? Por isso que os espíritos bloqueiam isso. Então, Então assim, ela fica meio que desligada. é. Então assim, ela nem sabe o que aconteceu. Não. Ela tá tipo dormindo, É. teoricamente. E o tempo que ela ficar, que não dá pra precisar, pode ser desde 1 dia até 10 anos. Este tempo que ela ficar vai pra ela passar como se fosse 1 segundo, porque ela está dormindo. Certo. Talvez ela nem saiba ainda que tenha desencarnado. A gente não sabe o que Ela- ocorreu ela ali. ela nem tem acordado ainda, provavelmente, disso. Não. Até porque ainda tá uma coisa ainda meio sofrida. Acho que tem uma rádio de São Paulo, que eu não lembro qual, que tá fazendo todos os dias um programa de 2 horas de Marília Mendonça. É que, cara, é que quando a gente fala... Hoje a internet, a gente acabou nem falando disso por causa do tempo, mas hoje a internet ela é muito complicada quando a gente fala de espiritualidade. Eu no meu canal, eu tô com 50 mil inscritos, graças a Deus, sem me vender e sem usar clickbait, sem porra nenhuma. Por quê? Porque tem muita gente, cara, e desculpa, isso eu falo mesmo de boca pra fora, mas, cara, o Mistral fala bobagem pra caramba. Desculpa, fala bobagem pra caralho. Aquela Wandinha fala merda pra caralho. Não sabe nem o que tá falando. A Márcia Fernandes piorou. O Spook, então, meu amigo, o meu sonho é um dia conversar com o Spook, porque diz ele que conseguiu reencarnar um espírito através de uma live. Vai tomar no cu. Então, assim, tem muita gente que se aproveita e... Por quê? Porque a espiritualidade não é tão mega, super, fantástica, maravilhosa como as pessoas pintam. Que as pessoas fazem, pega uma mão, joga um raio. Não é assim, cara. Não é assim. A mediunidade é mais simples. Só que o mais simples não vende.
Então, a gente mora com esse problema. Desculpa. Todos esses caras que estão aí, cara, estão falando merda. E é por isso mesmo que eu tô indo nos podcasts também. Porque eu tô louco pra pegar uns caras desses pra conversar. Cara, o rolê do Spook, eu vou ter que aproveitar o gancho, porque, cara, ele é um cara que eu queria muito conversar, porque é estranho. Sei lá. Por mais... E aí que tá, eu não sei onde mora a loucura ali. Se ele realmente acha que tá fazendo bem, quer fazer bem, ou se ele tá no rolê, tipo, de quer aparecer. Eu tenho... Confesso que eu ainda tenho dúvida. Eu acho que ele tá no misto. Porque eu vejo, por exemplo, teve o caso de quem assiste, que é dos games e tal, do Gaules, que joga Counter-Strike, ex-jogador. O cara é streamer, já foi muito depressivo. Sim. E a namorada dele, a esposa dele, tava muito Gaules pra caralho. Tava numa depressão fodida, com ideação suicida, aquela porra toda. E, mano, ele falou com alguém falou assim, cara, não sei no que vocês acreditam, que vocês já fizeram, mas tem um Spook que limpa casa, limpa energeticamente a casa. Óbvio que, tipo, a menina tem um efeito placebo em estudo, tudo mais. Mas, cara, ele foi na casa do cara, obviamente ele não cobra, mas ele ganha, né, a visibilidade. E chega lá e, tipo, cara, a menina teve uma melhora gigante durante um período. Mas eu acredito nisso. Porque, tipo, ele falou que tinha um dos quartos, tinha um espírito obsessor, que ele sentiu e etc. Mas ele foi pessoalmente? Foi pessoalmente. Aí, ok. E que ele tirou de lá. Então, é muito louco, porque no vídeo ele fala assim, cara, põe a mão aqui, desse jeito. O que você sente? A minha falou assim, puta, eu sinto peso, eu sinto um negócio estranho, uma gosma, sei lá. E aí ele começa a descrever. Tem cara que fala que o que ele faz é análise fria. Galera, que análise fria, você, né, A e B aí que está nos assistindo, é você ir fazendo perguntas que, tipo, a pessoa vai te entregando as respostas. Isso se chama método socrático. O que você me diz sobre você sem não estar dizendo nada, exatamente, só me entregando. Então você fala assim, ó... Já começa que é um cara que já é conhecido que tá indo na sua casa. Então, pô, você já tá... Pelo amor de Deus, eu não tô falando que é a mesma coisa. Mas é o mesmo caso das pessoas que são curadas pelo João de Deus. Já tem uma energia naquilo que a própria pessoa tá acreditando que tá indo lá pra ser aí curada. Vai muito mais a fé da pessoa, que é um poder fudido. Jesus já falava, quem cura é a tua fé, não sou eu. Sim. Mas essa questão disso, porque se ele for na casa, isso pode ser possível. For na casa, eu faço isso. Vai na casa, limpa, tal, não sei o quê, também faço gratuito. Na minha casa. A gente faz isso. Agora, onde moram as minhas questões com o Spook, e o que eu acho do Spook é o seguinte, eu acho que ele é um cara legal, eu acho que esse cara tem muito conhecimento até, só que eu acho que ele acaba se vendendo pro meio e aí que mora o problema. Ele transformou em entretenimento... Então, mas quando a gente transforma em entretenimento, a gente pode até transformar em entretenimento, mas isso você não pode mentir. Agora, quando ele faz algumas coisas que eu já vi, algumas lives que as pessoas... Ele limpa a casa da pessoa na live. A pessoa vai passando com a câmera e ele começa, ali tem um espírito. Isso não é verdade, porque é o seguinte, pra você poder ver um espírito, eu sou um médium vidente. Não é que eu faço previsão, mas eu vejo espíritos. Um médium vidente, o espírito, pra eu ver um espírito que esteja do lado do DVD, eu tenho que estar na mesma vibração do DVD. Ele tem que aparecer pra mim. Se eu vi um espírito através de uma câmera de celular ou através de uma foto, o espírito não teve que entrar na minha vibração. Ele teve que entrar na vibração do celular e da câmera, porque toda câmera, todo objeto tem uma vibração. Logo, se eu vi na foto, todo mundo viu. Então, por exemplo, não existe aquela foto que você pega uma foto e fala assim, olha, tá vendo o espírito aqui? Você não tá vendo nada. Fotos de espírito, todo mundo vê, porque aquele espírito foi registrado na vibração da câmera. Então, se o cara tá passando com o celular e todo mundo viu o espírito, ok, agora só ele viu, é mentira. Não é possível. E, de novo, né? Você falou que isso é evidente. O que te faz colocar na mesma vibração da pessoa? Você tem como forçar isso ou não dá? Eu posso forçar, mas ultimamente eu forço ao contrário, né? Porque senão eu fico louco. Imagina, eu tô aqui, tem um espírito do lado do DVD, eu tô aqui num podcast e falo assim, puta, o espírito tá me olhando. Então eu já me condicionei a não ver quando eu quero. Mas na maioria das casos eu vejo. Mas o que depende de eu ver é o espírito. O espírito quer que eu veja ele. Não sou eu que vejo o espírito. Entendeu? Ele que aparece pra passar uma mensagem, provavelmente, pra tipo avisar, tô aqui. Ou por vários motivos. Ou ele precisa de ajuda. Pedido de ajuda, num momento, às vezes, que o espírito, ele, sem querer, entrou na sua vibração. Isso já ocorreu. A Priscila, ela não é médium vidente, mas às vezes quando ela vê, ela já chegou a ver espírito assim. Que ela olhou e falou assim,
Caramba, eu tô vendo o espírito. Aí o espírito some. Ele fala assim, caramba, então é a mesma vibração. Cruzou a linha. Entendeu? Ele passa, o espírito passa de toalha no vestiário, na porta, ele... Ih, rapaz! Aí sai da porta. Mais ou menos. Cara, eu nem sei mais pra onde que vai aqui, porque a gente tem que meio que... Ah, tá, isso aqui é importante, acho que pra finalizar, pra tirar o último... acho que é o último... eu acho que a gente não pode... Um dos últimos preconceitos que existem sobre a Umbanda que a gente não quebrou hoje, eu acho. Falar de comida de terreiro, Léo, tá? Você, além de pai de santo, você é gordo pra cacete. Então você entende comida de terreiro. Demais. Cara, tem muita coisa boa servida no terreiro, tem. né? A culinária brasileira tem isso. Tem livros de culinária iorubá. Já sabe? Que conta... Mas você sabe que eu acho que a tradição da senzala é maior que a iorubá nas comidas. Porque, por exemplo, você sabe um doce que é um doce de umbanda? Pouca gente sabe, o quindim. Caramba. Que é aquela delícia, que pra mim é o meu doce favorito. E se você gosta de quindim e não gosta de gosto de ovo, vai comer um brigadeiro. Porque o gosto do quindim, o legal é o ovo. Legal pra fazer um quindim é você ser um gordo e casar com uma crossfiteira. Porque você usa todas as gemas pra fazer o quindim e ela come todas as claras. Nada. Fechou. Se você tiver uma plantação, você ainda usa a casca, é sustentável. Se você parar pra ver, o quindim, ele é um doce de senzala, porque ele é um doce que vai ovo e coco. É só isso. Então... o quindim, o manjar, essas comidas que são da senzala. Feijoada é uma comida de senzala. Feijoada é comida de senzala. Todas elas, rabada. Você sabe uma comida que eu aprendi a fazer no terreiro e que eu faço até hoje, essa é uma das minhas comidas preferidas, que era a comida que diziam que era a comida do meu santo, que é Xangô, que é o amalá. O quiabo. O quiabo com carne, Não chego perto. Você não chega... Você não... Cara, uma das minhas comidas algumas preferidas. Pessoas... a gente tem uma ligação com comida do nosso santo interessante. Ou a gente odeia muito, ou a gente ama muito. E eu, no caso de Xangô, eu odeio todas as comidas do Xangô. Rabada, eu odeio. Xangô não come miúdo. Eu odeio miúdo, cara. Eu não gosto. Cara, já me falaram que provavelmente o meu seria Xangô, cara. Fígado, eu odeio fígado. Eu também odeio. Odeio miúdo. Fígado, odeio quiabo, odeio miúdo. Só tem um miúdo que você gosta. Gosto de... Coração de frango. Sim. Porque é o único miúdo que não se dá pra Xangô. É muito louco isso. Todos os miúdos se dá pra Xangô. Eu gosto. Menos o coração de frango. O coração de frango é de Oxum. Coração de frango a gente começa... Eu adoro coração de frango. Caraca, isso aí a gente tem que... Cara, assim, dá pra fazer outra. Dá pra fazer outro programa. Cara, tem tanta coisa que a gente não perguntou, Léo. A gente não perguntou, olha... não vai dar. Não. A gente vai ter que fazer de novo. A gente faz de novo depois. A gente nem falou de orixá regente. Então, era a pergunta que eu ia fazer, mas eu sei que se eu perguntar a relação do orixá com a... Eu sei que tem muita coisa pra falar. A gente tem que fazer só pra falar de orixá, eu acho. A gente pode fazer qualquer coisa, um curtinho, só pra falar do ano que vem. Como é que vai ser? Tem como, né? Dá pra fazer. Sim, também um especial de final de ano. Também. Você faz previsões? A gente vai fazer a previsão não, mas eu consigo falar da energia provavelmente que vai ser do ano. Mas previsão assim, a Sandy... Não. Pra mim isso é bobagem também. Então... Porque a espiritualidade não sabe quem é a Sandy, cara. A Sandy e a Dona Maria têm a mesma valor. Aquela voz linda. Mesmo ela tendo Então, Léo, eu acho que seria bacana pra gente encerrar você falando o que você sente pro próximo ano. Você não quer fazer um extra disso? Pode ser. Eu acho melhor, a gente faz um extra só disso. Que a gente vai ter o programa de Réveillon. É verdade. A gente solta antes do programa de Réveillon, pô. Não é? Fechou. Com as energias do ano seguinte. Fechou. O Léo vai ser nossa Wandinha. Então você... Cara, eu acho que... Eu acho... Meu Deus do céu. Posso falar? Você vê, a Wandinha é aquela prova que tudo na vida pode piorar. Quando eu achei que a Márcia Fernandes era pior, veio a Wandinha. Não, mas posso falar um negócio? Eu tenho certeza, Marcão, que hoje você sai desse podcast com uma imagem diferente do Léo. Porra! Que a gente achava que era um gordo bobo só. Achava que era um bosta. Perdão, pai. Obrigado. Perdão, pai. Aí o Léo assim, gente, para de me elogiar. Não precisa. Não precisa. Mas Léo, eu fiquei impressionado com a sua cultura, sabe? Com o seu entendimento, com o que você fala com propriedade. Não, cara, você não é vai a minha chutando. missão de vida. E de verdade, assim, acho que o rolê, que é até o que a Natália Arcuri sempre fala pra finanças, né? Que é tipo desfuder mano, é facilitar o acesso, tá ligado? Porque tem muita gente que não tem ideia dessas coisas, porque, tipo, o acesso é difícil, as pessoas não explicam,
né? Tipo, ou não explicam de um jeito para as pessoas entenderem. Que quando você começa a falar de tudo, você vai falar com alguém que manja muito, a pessoa vai, tipo, começar a cuspir um monte de coisa, de qualquer assunto. Vai começar a cuspir um monte de coisa que ela tá mais querendo dizer que ela sabe do que querendo que a outra pessoa entenda. Sim. Quando a gente brinca aqui de Megazord, de Uber, de não sei o quê, é pra pessoa, tipo, entender. Eu falei assim, caramba, é muito mais simples do que eu imaginava. Isso aqui é desse jeito, isso aqui... Acho que já conseguimos desmistificar um bocado de coisa aqui, já limpar... A gente não tem que falar de diferenças de Umbanda e Candomblé, a gente tem que falar dos orixás. A gente tem que falar da relação da Umbanda com a igreja, com a perseguição religiosa, tudo isso. E também do sincretismo, de quando, né? Cara, quando se une. Não falamos nada Não falamos nada disso. Assim, vai ter outro programa. A igreja persegue, mas eu, por exemplo, tenho uma tatuagem de São Jorge e São Jerônimo, né? Então, não, a Umbanda tem isso. E na Bahia é tudo junto. Algumas coisas aqui em São Paulo são tudo junto. Também, a Umbanda é sincrética. Né? Eu sou cristão. Como umbandista, eu sou cristão. Porque a Umbanda, ela é uma religião cristã. Vamos terminar com isso, porque a gente vai ter que... A gente claramente vai ter que explicar isso. Antes de terminar, fala do seu canal, fala do seu podcast, que você tem um podcast chamado Saravá. Sim, e hoje é referência no nosso meio, né? Porque é um podcast que tá num canal legal e hoje a gente trouxe já muita gente legal. E é o Saravá Podcast. O Saravá Podcast acontece dentro do canal Umbanda Reino da Paz. Imitei o Pax nisso. Falei, não vou abrir outro canal. Tá então, certo. o Daniel Pax, que também é um querido. Você já levou ele no Saravá? Ele me enrola pra vir no Saravá, cara. Mas preciso trazer ele no Saravá. Eu já trouxe o Pastor Berlofa no Saravá. Que é um cara sensacional. Cara, mas quero trazer ele. O Felipe Raiderich também. A gente já tá conversando pra trazer ele. Mas o próprio Padre Beto. A gente já marcamos. Cara, já marcaram? Quero muito conversar com ele, cara. O meu problema dele é só trazer ele, cara. Mas dá pra gente trazer ele junto, sem problema nenhum. E muita gente boa. Então, canal do YouTube, repete o nome. Umbanda Reino da Paz. Procura lá, tem vídeos todo dia, ainda mais agora esse final de ano, tem todo dia vídeo lá desmistificando. Porque você falou isso, como falar de uma forma leve. Esse é o meu trabalho na Umbanda. O meu sacerdócio é pra isso. Eu adoro o meu trabalho dentro do terreiro. Mas junto com ele tem esse trabalho que é levar a Umbanda e o entendimento da espiritualidade de uma forma livre, leve e tranquila. E principalmente, eu não quero mais que existam Kailanes. Kailane foi a menina que tomou uma pedrada na rua só porque ela estava de branco. Aquela pedrada não foi na cabeça dela. Se bateu na cabeça dela, bateu no coração de todo mundo. Eu não quero mais isso. E a melhor forma que eu entendo das pessoas não tacarem pedra na Umbanda e não falarem mal da Umbanda é mostrar a verdadeira face dela, que é paz, que é amor, que é cura, que é ajuda, que é isso, é acolhimento. Nós não falamos disso, mas é a religião que mais acolhe homossexuais, transexuais, bissexuais. É a religião que mais prega a igualdade social, a igualdade racial. É isso que a Umbanda é. Todo mundo unido nessa bola toda azul chamada mundo, que às vezes tá meio merda, mas a gente tá aí junto. Tá pra melhorar. Que beleza. Obrigado, DVD. Ai, cara, que lindo. Que bonito isso. Elementar, que semana que vem tem mais. Um abraço.